Esse semestre, então, Andréia e eu, que estamos ultimamente coordenando o projeto, definimos como questão qual o futuro da educação pública, né? Porque nos parece, nós temos vivido constantes ataques à educação pública em todas as dimensões, então nos parece relevante que a universidade discuta qual é o futuro da educação pública. No primeiro encontro desse semestre, então, nós discutimos o projeto Futurice, né, que é um projeto bastante claro de desarticulação da dimensão pública da universidade pública. E hoje, então, nós vamos discutir a universidade e a formação de professores. Para isso, nós convidamos a professora Sandra Maciel para começar a conversa. Fico super feliz de ter a Sandra aqui. A Sandra foi aluna daqui da pedagogia, foi minha aluna, inclusive. Então, é muito bacana, né, a gente poder fazer esses movimentos. Ela me chama de professora até hoje. Eu disse a ela, Sandra, nós somos colegas, mas ela diz professora. Né? Mas é bacana esse movimento, né, da gente ir conversando e mudando os lugares da conversa. Então, fico muito feliz de receber a Sandra para essa conversa. Ela tem, então, a pedagogia aqui e o mestrado e o doutorado em educação também no programa de pós-graduação em educação da UERJ. Né? Faz um trabalho muito bacana, muito importante e ainda pouco, né, desenvolvido nas universidades, que se relaciona à educação prisional. Mas hoje, ela virá num outro conversa falar sobre isso, mas hoje, né, ela vai trazer... Educação prisional. Hoje não, mas então falar sobre formação de professores, porque afinal de contas aqui, né, trabalha com o processo de formação de professores. Então é isso, sejam bem-vindos. Convido a Sandra para ela começar uma conversa que a gente sempre espera que seja boa e que deixe fios para outras conversas, né, que ainda acontecerão neste ano. Ok? Então, sejam todos bem-vindos e boa noite. E obrigada, Sandra. Então, de fato, eu tenho já há muito tempo falando sobre educação em espaços de privação, que é o tema da minha tese de doutorado, mas, na verdade, esse é um percurso, né? Chegar a discutir educação prisional passa por uma discussão que começou aqui na Faculdade de Educação da UF. Então, pensar a formação de professores e hoje, né, estar nesse lugar de alguém que está formando professores, para mim, é uma enorme responsabilidade. Eu fico, de verdade... Primeiro, eu entro na UF sempre, eu não acredito que eu hoje dou aula aqui, porque eu acho isso aqui a coisa mais linda. Mas de pensar que a gente está o tempo todo formando professores e que isso é uma responsabilidade enorme, que eu não posso negligenciar esse lugar, né, que eu ocupo como servidora pública. Então, eu sou muito preocupada com isso. Bom, então eu chamei essa fala de uma fala que essa conversa, e aí vocês podem falar, você está falando demais, hein? Porque é conversa, mas eu falo pra cacete. Mas eu chamei assim, por uma escola a outra e por uma universidade outra, reflexões sobre formação de professores. Eu vou passando. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, hoje a gente tem falado muito sobre lugar de fala, né? De onde que a gente fala. Então, eu vou falar do que eu tenho feito, desse lugar que eu vou falar, né? Do que eu tenho feito como professora dentro dessa universidade, formando professores, dentro de um grupo de professoras e professores do campo da didática que vem trabalhando junto, muito junto mesmo, muito próximos. E essa proximidade, ela tem me ajudado muito a me pensar como professora dentro da Universidade Federal Fluminense. Então, que desafios são esses? Então, esse final de semana, eu fui numa exposição que é maravilhosa, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, que se chama Ai Weiwei, que é de um artista chinês, não sei se alguém já ouviu falar. E ele tem vários escritos, tem as esculturas e tem vários escritos com frases dele. E eu fiquei muito impactada com as frases. Então, eu começo dizendo assim, se você desviar o olhar, você é conivente. Então, eu sempre penso... Claro que eu conheci essa frase sexta-feira passada, mas essa ideia me persegue. Assim. Eu acho que a gente não pode desviar o olhar. Assim. A gente tem que estar muito atento
a tudo que acontece na nossa sala de aula, no entorno, na família. Isso tem que ser um compromisso. E, para mim, isso é um compromisso ético. Então, não dá para desviar o olhar e fingir que coisas que estão no meu entorno, sejam elas dentro da minha sala de aula, dentro do lugar onde eu moro, dos lugares que eu habito, né, que eu transito. Coisas estão acontecendo e não dá para eu fingir que eu não estou vendo, né? Então, eu gostei muito dessa frase, que ela diz isso. Se você desviar o olhar, você é conivente. Então, para mim, isso já... atenção. Então, eu estou muito atenta a isso. Então, eu não vou tratar de um aspecto mais amplo, né, dessa fala, né, de formação de professores no Brasil, mas eu começo trazendo essa informação, que eu acho que é uma informação muito importante para a gente pensar o que está acontecendo, né? Então, em 2014, o nível de evasão no curso de pedagogia chegou a 39%. Cursos como Física, Química e Matemática têm taxas de 57%, 52% e 52,3% e 52,6%, respectivamente. Então, a gente está trabalhando num campo com uma taxa alta de evasão. Então, isso é uma coisa que não dá para eu desviar o olhar, né? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui entre nós, né, entre nós formadores e os nossos alunos, que um número grande deles desiste da faculdade, desiste de continuar tentando ser professores? Ai, que merda. E a outra questão, que são todas as coisas que nos atravessam, né? Tudo que a gente tem vivido, e aí como a professora... Eu vou chamar você de professora, não tem jeito. Como a minha professora falou... A gente é atravessado por isso e a gente tem sido muito atravessado, né? Violentamente atravessado. Na semana que teve aquele sequestro na ponte, um colega chegou aqui na universidade para trabalhar e dentro do ônibus alguém disse assim, sabe de quem que culpa disso ter acontecido? Desses esquerdistas que trabalham na universidade. Eu fiquei assim, gente, é muito poder esse, né? Da gente ser responsável por tantas coisas. Mas a gente tem sido muito atravessado por tudo isso, né? Por essas discussões muito equivocadas, né, de que lugar é esse da educação, de que não pode falar de gênero, do que tem que colocar, militarizar, que tem que isso, que tem que aquilo. E todas as outras coisas que atravessam. Falta de material nas escolas, criminalização das ciências humanas, professor com salário atrasado, falta de material de livro didático e todas as lutas que a gente tem que está continuamente fazendo para poder enfrentar essas situações e tentar continuar fazendo formação de professores e continuar trabalhando com tudo que vem atravessando a gente ultimamente. Então, o Ai Weiwei vai falar o seguinte, minha palavra favorita é agir. Então, a minha palavra favorita, diante desse cenário, é agir, né? Porque acho que eu, pelo menos, eu fiquei durante muito tempo, principalmente depois, né, dessas últimas... Depois de 2013, 2015, que as diferenças foram se acirrando e o ódio contra a universidade, e isso agora culminou com tudo isso que a gente tem visto, né, nesse novo cenário, né, que a gente está vivendo. Eu passei por um momento que eu fiquei meio paralisada. Então, agora eu tenho tentado agir, né? Agir, vamos pensar e vamos agir. Mas nessa fala de hoje, aí eu trouxe esse cenário porque não dá para a gente pensar formação de professores, não dá para a gente pensar educação sem pensar todos esses atravessamentos, né? Acho que a gente já passou há muito tempo de uma ideia de que existe algum tipo de neutralidade, né, que nós somos capazes. Eu lembro que quando eu fiz curso normal também. Eu comecei bem cedo escolhendo educação. Eu lembro que a minha professora de didática, ela dizia assim, olha, quando você entrar na sala de aula, você fecha a porta e os seus problemas ficam lá do lado de fora. Eu tenho tentado deixar meus problemas do lado de fora, mas eles cismam de atravessar a porta, eu não consigo. Então, a gente não dá conta, né, de não ser atravessado por todas essas questões, mas eu vou trazer para essa conversa algumas questões que têm me mobilizado, né, a minha ação, quando eu penso a formação dos meus alunos. Então, como professores e professoras em formação, podem conhecer a natureza do processo ensino-aprendizagem a partir da voz de alunos e alunas. E eu vou explicar depois disso para vocês, falar um pouco disso. E como o conhecimento etnográfico ou as pesquisas qualitativas podem auxiliar esses professores em formação na descoberta de uma coisa que a gente vai chamar de aluno real.
né? Não é o aluno idealizado, não é aquele que eu gostaria, né, que eu sonhei, mas é o aluno que eu tenho. É o sujeito que está na minha sala e que eu vou ter que lidar com ele e eu não posso desviar o olhar, porque senão vou ser conivente. Então, eu vou ter que encarar, vou ter que olhar para esse menino, para essa menina e pensar, e aí? O que a gente faz com essa criatura, com essa pessoa que faz coisas que me tiram, né, do eixo, assim, porque eu não sei o que fazer, porque eu não sei como ensinar, porque ele anda pela sala, porque ele não senta, porque ele faz isso ou ela faz aquilo, e isso me mobiliza. Então, eu tenho pensado muito como que a pesquisa, e no caso da etnografia, porque é o trabalho que eu faço, eu trabalho com pesquisa etnográfica, como que esse olhar, que a gente chama de um olhar etnográfico, né, como é que a gente pode aprender a olhar para o outro, e como é que, olhando para o outro, a gente pode aprender a fazer alguma coisa por ele que não seja criminalizar, criticar, colocar ele num lugar enquadrado do sujeito que não aprende, ou de alguém que não tem jeito mesmo, ou alguém que em algum momento vai acabar sendo excluído. E aí o meu percurso como professora, ele passa muito por isso, porque eu comecei dentro da UF, né, como aluna da graduação, estudando aluno que fracassa na escola. E onde que eu fui parar? Estudando mulher presa. Então, é muito sério, né? Desviar o olhar é uma coisa muito séria, que pode impactar muito fortemente a vida desses sujeitos. Então, a gente, quando começa a estudar, né, o que vai acontecer com esse aluno? Esse aluno que fracassa, esse aluno que é muito repetente, esse aluno que não consegue aprender, que vai saindo de uma escola para outra e vai reprovando, e reprovando, e reprovando. E em algum momento ele sai da escola, ele vai trabalhar, ou ele vai para a rua, ou ele começa a cometer pequenos crimes e em algum momento ele está preso. Então, eu não estou querendo fazer uma relação, né? Olha só, somos responsáveis por isso, mas não podemos desviar o olhar, né? A gente tem uma responsabilidade enquanto professores. A gente tem que estar atento a isso. Bom, então eu vou partir de uma fala de uma colega, e para quem é professora aqui do município, pode ser que conheça, que é Tatiana Fagundes, ela é professora alfabetizadora, é pedagoga, e ela vai dizer o seguinte: como ensinar-lhes? Foi uma pergunta que passei a perseguir até o momento em que pude compreender que, assim como seus modos de pensar e aprender eram diferentes uns dos outros, uma forma única de ensinar-lhes parecia não ser viável. Seria necessário tentar descobrir como cada um deles se organiza mentalmente a fim de desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que lhes alcançasse. Diante desse quadro, a pesquisa na prática docente emergiu como uma possibilidade para buscar com o aluno seus modos de aprender e, assim, consubstanciar uma atuação docente voltada para ele. Então, eu parto, né, quando eu vou pensar a formação de professores, eu parto dessa perspectiva. Como é que eu posso aprender com o meu aluno? E como é que, a partir desse olhar para ele, de conhecendo ele cada vez mais, eu posso ser uma professora melhor? Eu posso pensar maneiras, modos de ensinar que estejam alinhados com quem ele é, com a maneira como ele pensa, com a cultura e com o lugar onde ele vive. A Tatiana, ela é pedagoga e é uma pessoa que eu admiro profundamente. Ela é professora, ela, na verdade, é coordenadora pedagógica de uma escola que se chama Escola Municipal Anísio Teixeira. Não sei se vocês conhecem. Fica aqui perto da UF e ela também trabalha com coordenação pedagógica numa escola estadual uma escola municipal do Rio de Janeiro, acho que em Acari ou estadual, não me lembro, lá na Baixada. Quem mais eu vou buscar para tentar pensar essa formação? Paulo Freire, que é esse autor que está sendo defenestrado. Então, a gente tem que ler ele rápido antes que tirem ele de circulação. Então, o que Paulo Freire vai me dizer? Bom, a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea ou desarmada indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber que ele vai chamar de experiência feito. Aqui falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Então, como é que eu vou pensar, como é que eu vou fazer da minha prática docente uma prática crítica, né, em que o meu fazer seja um fazer em que eu pense também sobre o fazer?
E aí eu vou buscar o Tardif, e aí eu sempre gosto de botar as fotos dos sujeitos, porque a gente fala deles sem olhar para quem eles são, né? Então, o Tardif vai dizer o seguinte: os professores são sujeitos do conhecimento. Essa fala é banal, é óbvia, mas não tão óbvia assim, né? Muitas vezes, na formação docente, a gente fala sobre a escola, mas sem considerar os saberes que são os saberes próprios das práticas, né? Os saberes próprios dos professores que estão na sala de aula produzindo conhecimento. Então, ele vai dizer assim: os professores são sujeitos do conhecimento e possuem saberes específicos ao seu ofício. Seu trabalho cotidiano não é somente um lugar de aplicação de saberes produzidos por outros, mas também um espaço de mobilização de saberes que lhes são os próprios. Então, como é que eu vou, como professora, aprender e produzir conhecimento a partir do meu fazer, né? Pensando o meu fazer, eu como professora e como formadora de professores. O Erickson, ele é um professor que ele trabalha com pesquisa etnográfica e educação, e ele tem uma leitura e um trabalho sobre sala de aula bem interessante. E eu hoje mesmo estava falando sobre esse trecho com a minha turma de PPE, que é uma turma de estágio, de pesquisa e prática pedagógica. Então, o que o Erickson vai dizer? As práticas constituem ambientes de aprendizagem qualitativamente diferentes. É necessário realizar um escrutínio das sutilezas das práticas discursivas, por meio das quais ambientes de aprendizagem são constituídos interacionalmente. Se quisermos desenredar os mistérios da pedagogia e do aparente paradoxo de que professores e alunos podem construir situações de aprendizagem fundamentalmente diversas em circunstâncias semelhantes. Isso é uma coisa que me mobiliza, assim, né? Às vezes você entra... E o Erickson vai falar muito sobre isso num livro que se chama, num prefácio de um livro que chama Cenas de Sala de Aula, que é um livro só sobre trabalho etnográfico, de pesquisa de sala de aula, um livro bem legal. E aí ele vai dizer o seguinte: que é preciso a gente realizar o escrutínio das sutilezas, né? Que dentro da sala de aula, do espaço da sala de aula, a sala de aula é muito mais do que método, é muito mais do que quem são aqueles sujeitos. Existe uma complexidade que nem sempre é clara, né? Às vezes você entra numa sala de aula, sei lá, alunos estão enfileirados, professora falando, e você vê que os alunos estão atentos, que eles gostam daquela professora, que eles estão ali desejosos de conhecer o que aquela professora tem para dizer. E você fala assim: gente, mas não tinha que fazer círculo? Não eram trabalhos em grupos? Não era passeio? Só que a metodologia, e isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, não garante, só pensar a metodologia não garante interesse, desejo de aprender. Isso é muito mais do que isso. Então, o Erickson vai dizer que a gente precisa fazer o escrutínio das sutilezas, né? Olhar assim, minuciosamente para o espaço da sala de aula, ter uma escuta muito especial para o nosso aluno, para as nossas alunas, para nós mesmos. Né? Por que eu fiz dessa maneira? Por que eu fui por esse caminho e não fui por esse? O que aconteceu? Né? E pensar sobre isso e olhar para o espaço da sala de aula para além só da questão metodológica, porque não é isso que vai garantir, e garantir é uma palavra ruim, né? Mas não é isso que vai fazer com que, só isso que vai fazer com que o meu aluno aprenda. Tem mais do que isso, né? Tem um olho no olho, tem alguma coisa que é quase que um mistério, às vezes. O Flick é um autor que vai discutir pesquisa qualitativa. E aí ele vai dizer o seguinte, que é de onde eu parto. A concentração nos pontos de vista do sujeito e no significado atribuído a eles, às experiências e aos eventos, assim como a orientação em relação ao significado dos objetos, das atividades e dos eventos, alimenta grande parte da pesquisa qualitativa. Então, uma das coisas que eu tenho procurado fazer, e aí eu faço como pesquisadora, mas eu faço disso a minha prática. Assim, eu tenho tentado fazer, e eu nem sempre consigo, mas eu tenho tentado fazer isso que ele está falando, concentração no ponto de vista dos sujeitos e nos significados atribuídos por eles. O que as pessoas estão dizendo? Né, quando elas falam isso ou aquilo, o que está acontecendo? Né? Tentar entender, tentar ouvir o outro. O que o outro está me dizendo? O que meu aluno, sei lá, que anda pela sala, o que ele está dizendo para mim?
Né? O que o meu aluno que dorme na minha aula, o que significa aquilo? Para além de chamar ele de preguiçoso, ou o que seja, né, desatento, o que significa aquilo? Do ponto de vista dele, não só do meu ponto de vista. Né? Porque a gente parte sempre do que nós achamos. Mas o que ele acha? O que esses sujeitos acham? Então, o Batson vai dizer o seguinte: o papel que a observação participante tem é o da construção do eu e do projeto do outro. Isto é, a ideia de que estudar a cultura, sua ou do outro, verdadeiramente estando nela e não apenas usando esse espaço de observação como forma de dominação. Então, quando, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo do que eu tenho tentado fazer sobre isso quando eu trabalho. Primeiro que não dá para a gente, como professora, né, tem um autor que vai falar sobre isso, que agora eu esqueci o nome, que ele vai dizer assim, olha, essa ilusão de que você vai fazer observação participante na sua aula e vai fazer anotação enquanto você dá aula, desiste, porque isso não é possível. Né? Você, quando entra na sala de aula, você fica imerso dentro daquele espaço. Bom, mas essa construção pode ir se dando na minha própria construção como sujeito. Como é que eu vou aprendendo a olhar para o outro? Né? Como é que eu vou aprendendo a fazer isso que a gente faz como metodologia dentro do campo da pesquisa, que é o observar, perguntar, olhar e ouvir o outro, como uma prática da minha vida, de alguma coisa que me constitui. E aí eu vou me formando como pesquisadora, né? Sendo professora. E isso não é uma... E claro que quando eu me formo professora, como sendo pesquisadora, eu não vou fazer uma pesquisa clássica. Pode até ser que eu faça, mas é mais difícil. Mas eu vou fazendo disso uma prática, né? De olhar para o outro junto com o outro, né? Usando esse espaço de observação não como forma de dominação, mas como alguma coisa que me aproxima do sujeito. Bom, e aí eu vou trazer para vocês... Ah, pena que a imagem ficou uma droga. Que pena. Alguns trechos de algumas pesquisas que eu trabalhei e depois o que eu tenho feito dentro da universidade para a gente poder finalizar a minha fala e começar essa conversa. Né? Então, aqui é uma foto de um grupo de 3 crianças numa sala de aula escrevendo e uma ajudando a outra. Pena que não dá para ver direito a imagem. Então, o que dizem alunos e alunas sobre a escola? Deixa eu ver se dá para ver. E aí tem alguns trechos, né, de trabalhos que a gente fez com crianças, né, pedindo para eles assim, faça uma redação sobre a realidade. O que é realidade para você? E aí as crianças vão fazer representações da escola. E aí eles botam uma mesa tipo essa aqui, tá vendo? Com uma pessoa lá e as crianças bem pequenininhas, assim, atrás de uma mesinha, quietos. Ela dando um esporro. Ela somos nós, né? Quando eu fui fazer a minha prova de aula aqui na UF, foi muito engraçado, porque eu cheguei numa sala para dar minha aula e tinham 3 professoras assim, juro por Deus, numa mesa desse tamanho, enorme, e eu, pobre eu, sozinha. Exatamente assim, ó. Elas ali atrás e eu completamente envergonhada e eu levei essa imagem para a minha aula. Aí eu falei, tá vendo? É igual vocês, ó. Eu aqui, oprimida, vocês atrás dessa mesa enorme e eu morrendo de medo. Mas essa sensação, né? Ela dando esporro. Esse falou assim, não presta atenção quando a professora explica. E aí ela faz uma conta imensa, né? Eles novamente... deitados ali, escondidos dentro da carteira. E depois ela devolve a prova com um D assim, bem grande. Está escrito assim, tirou o D porque não presta atenção. É um D gigante ali, porque parece uma bola, mas é um D. Esse aqui vai dizer o seguinte. A professora imensa, né? Sempre a professora imensa, e eles muito oprimidos, pequenininhos. Aí é um quadro cheio de coisa escrita e ela diz assim, vai ter que fazer tudo. E as crianças gritando todas juntas, não, nós não aguentamos mais. Aí eles dizem ali, ainda bem que já está acabando o ano e todos vão se livrar da professora. A não ser que alguém repita de ano, porque essa que repetiu não se livra, né? São algumas representações de crianças de uma turma de 4º ano sobre a escola. Essa é uma fala de uma menina de 17 anos
que ela estava privada de liberdade. É uma das meninas que eu entrevistei. Eu entrevistei 80 mulheres, 10 delas eram adolescentes que estavam privadas de liberdade numa instituição aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa é a Patrícia. Eu adoro a fala dela, e ela é quase um mantra assim, que fica na minha cabeça, e eu fico pensando quando eu dou aula. Porque ela diz o seguinte: eu bordei um pano, aí eu mandei para minha avó. Agora a gente está fazendo um negócio de arco, porque vai ter um desfile. Aí eu pergunto assim, de que é um negócio de arco? Ela, de cabeça, porque vai ter um desfile. Aí a gente está fazendo sobre um negócio de África, essas coisas assim. Aí eu pergunto, vocês estão estudando a África? Aí ela diz, aí a gente está fazendo esses arcos. Aí eu insisto, porque eu sou má, né? O que vocês estão estudando sobre a África? Ela, é sobre o que vai ter o desfile. Ela já estava impaciente. Aí a gente tem que fazer um arco para mandar para a pessoa que vem aqui para fazer o desfile. Aí eu pergunto assim, mas como assim? Aí ela já não aguentava mais. Ela, a gente só faz os arcos, monta essas coisas, cria as coisas para botar no baile, essas coisas assim. E aí ela falou sobre a África, mas o desfile nem vai ser aqui, vai ser lá em Caxias. Eu adoro essa frase. Essa frase me acompanha, ela anda aqui atrás de mim, porque eu falo assim, gente, tudo que tem nessa fala me parecem que são elementos bem interessantes dessa aula. Ela aborda, ela não está falando, estávamos sentados numa mesa oprimidas, não que ela ia fazer uma fala tão complexa, mas assim, ela não está falando de uma escola, né, que parece ser uma escola opressora, não, ela está falando que ela aborda panos que ela, inclusive, deu para a avó, que ela está fazendo arco, que vai ter um desfile, que a professora está falando sobre África, e que tem uns bailes, né? Então, também tem bailes. Então, tem alguns elementos. Tem África, tem desfile, tem bordado, tem baile, que é tecido. Aí eu penso assim, ela está bordando, não é? Alguém me trouxe bordado. E essa frase, sempre eu fico pensando nessa frase. Toda vez que eu estou dando aula, eu vejo as caras assim me olhando. Eu penso assim, será que eles estão falando assim? Ela está falando lá sobre um negócio de África, uma coisa dessa aí, um negócio de um bordado, aí, de um desfile que nem vai ser aqui, vai ser lá em Caxias. Porque eu fico pensando assim, quantas vezes a gente está falando, né, e a gente está assim, certo, que está todo mundo aqui, mas a cabeça está em outro lugar. E você está pensando, a professora fez um esforço de pensar, e aí sem ser má, né, mas de pensar alguma coisa que é interessante. Né? Tem elementos que me fazem pensar que isso foi uma coisa interessante. Mas a Patrícia não significou. Ela não entendeu o que ela estava fazendo. Para a Patrícia, isso é tarefa. Né? Como às vezes você fala assim, o que você está fazendo? Eu vejo meus alunos da física e da matemática. Há uma lista de exercícios. Eu fico assim, gente, essa lista de exercícios, o que será isso? Né? É lista de exercícios. Então, às vezes, eu olho para essa frase e penso assim, é tipo uma lista de exercícios. É uma tarefa que ela tem que cumprir. Mas ela não significa o que é uma coisa aí de África, é uma coisa aí de África, né? Um negócio aí, uma coisa aí de África, para um desfile que nem vai ser aqui, que vai ser lá em Caxias. Então, ela não entendeu nada que ela fez. Ela só cumpriu uma tarefa, como muitas que nós cumprimos o tempo todo, dentro da universidade, dentro da escola. Cumprimos tarefas sem pensar e sem significar e sem refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. Não é essa que eu queria. Não, vou ler essa também. Essa é uma fala da Tatiana. Eu gosto muito do trabalho dela. Eu acho que ela é uma pessoa que vocês podiam convidar, viu, para vir aqui falar sobre conversas com professores. Eu levei ela para falar com a minha turma de PPE. Foi semana passada, né, Matheus? Semana passada. Ela faz isso que eu acho um talento, assim, impressionante, que é conseguir olhar para o outro e pensar, a partir do que ela tem, como que ela vai ensinar. Que eu acho que isso é um talento assim, que eu fico muito impressionada, né? Com esse olhar que ela tem, que ela mesma vai chamar de um olhar etnográfico, esse olhar que olha para o outro. Né? Então, ela vai dizer o seguinte, ao iniciar o processo de aprendizado da leitura com um de meus alunos, por meio de determinadas palavras, pude perceber que, quando ele se deparava com uma sílaba que não conhecia, não levantava nenhuma hipótese a respeito da leitura daquela sílaba. O aluno falava que não sabia e pedia o meu auxílio para lê-la. Isso acontecia todas as vezes em que este aluno se deparava com uma nova sílaba. Nesse caso, para que a aprendizagem da leitura continuasse, foi necessário ir acompanhando a leitura com o aluno e ler com ele as sílabas desconhecidas, até que ele estabelecesse a relação entre o conjunto de grafemas e o processo de leitura. Como é que eu vou ensinar esse sujeito que não aprende?
O que eu vou fazer? Que estratégias eu vou usar? E aí ela usa uma estratégia, ela vai ler com ele. Né? Ela vai ler com ele o texto e as sílabas que ele não conhece, porque toda vez que ele não conhece, ele trava, ele paralisa, né? Eu não sei. A gente está fazendo um trabalho agora, coordenado por uma professora muito maravilhosa, que também é outra pessoa que, de repente, olha eu dando ideias, eu fui a pessoa que dá ideias, que chama Vanusa Maria de Mello. Ela faz um trabalho no Degase com escrita criativa. E a gente, quando começou o trabalho, as adolescentes já falam assim, não, ler, a gente não sabe ler. A gente não sabe ler, a gente não sabe escrever, então a gente sempre começa ouvindo isso, a gente não sabe ler. E na última vez que eu participei da atividade, elas leram juntas um texto de 15 páginas, juntas, falando, e não é uma leitura truncada, não, é lendo aquele texto. Aí eu falei assim, gente, quem disse para essas meninas que elas não leem nada? Que elas não sabem escrever nada? Né? E aí você vai tendo que desconstruir tudo isso que elas foram ouvindo ao longo de anos e anos da vida delas, que elas não sabem nada, que elas não sabem escrever. E aí eu estou falando da menina do Degase, mas eu podia falar dos meus alunos. Né? Quando a gente começa a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu ouço, quando alguém vem me pedir assim, professora, você pode me orientar em monografia? Ah, sim, o que você vai fazer? Olha, mas eu não sei escrever. Eu falei assim, gente, como é que alguém passa para a UF, olha para mim e diz, eu não sei escrever? Não existe não sei escrever. Nenhum aluno que entra nessa universidade pode dizer que não sabe escrever. Ele pode dizer assim, olha, eu não sei escrever um texto acadêmico. Aí eu vou dizer assim, realmente, talvez você não tenha que saber mesmo, porque é uma coisa que você vai aprender nesse seu percurso acadêmico, dentro da universidade. Mas não sei escrever é coisa demais. Né? Todo mundo sabe escrever, todo mundo sabe ler. Chegou aqui, sabe ler, sabe escrever. Como as meninas do Degase, que olham para a gente e falam assim, é para ler texto? A gente não sabe ler texto. A gente não lê. A gente não lê, eu sou péssima, eu leio péssimo. E aí já cortou qualquer possibilidade. Gente, eu estou muito triste que essa imagem não está aparecendo. É uma menina, essa aluna da Tatiana também. É a Florzinha. São duas crianças, ela está escrevendo no quadro. Eu adoro essa história, porque a Florzinha é uma menina... Essa história eu conheço porque eu sou amiga da Tatiana e a gente conversa muito sobre como é que ela vai ensinar essas crianças. Né? E a Florzinha é aquela criança que não para sentada, né? Que anda pela sala e se movimenta e não fica quieta e você não sabe o que fazer, não sei o quê. Tinha que ensinar a ler. A menina no meio do ano não conseguia ler nada, não conseguia escrever nada. E tudo dela era corpo, era movimento. E aí a Tatiana começa a olhar para a Florzinha e fala assim, bom, ela movimenta, então é daí que eu tenho que participar. Eu tenho que partir desse corpo que mexe. Como é que eu vou trabalhar a partir desse corpo que mexe? E aí ela pedia para a Florzinha, porque a Florzinha não ficava sentada, para ir no quadro escrever as palavras. E aí a Florzinha falava assim, boneca. Por acaso é essa palavra que ela está escrevendo. Aí ela fala assim, e aí, como é que escreve boneca? Ela, é aquela letra? Aí ela faz assim, aquela letra assim? E aí ela começou a perceber que tudo antes dela ir para o caderno, ela significava com o movimento do corpo. Era o B, era o O. E ela falou assim, é isso aí. Como é que é mesmo aquela letra? E ela, é assim, tia? E aquela assim, Assim? É assim? É assim. E aí ela começou a ensinar a Florzinha a partir desses movimentos, que eram os movimentos do próprio corpo dela. Olha que coisa bonita. Eu acho essa história linda. Sabe por que eu acho essa história linda? Porque eu me mexo muito. É claro que aqui eu estou assim, né? Parece que eu treinei, né? Aqui naqueles cursos de apresentação. Não tem umas coisas assim que as pessoas têm que andar? Mas não, eu sou uma pessoa que me mexo muito. E eu passei a minha vida inteira... Eu até te atrapalho, né? Porque você quer enquadrar e não enquadro, porque eu estou aqui assim, Eu passei a minha vida inteira vendo as pessoas assim, você está nervosa? Você está com um problema no olho? Porque você pisca, né? Não, por que você está mexendo? Você está preocupada com alguma coisa? Eu tinha que estar sempre dizendo assim, não, eu estou ótima, eu me mexo, é uma coisa minha mesmo. Quando eu comecei a namorar, assim, ficar com os carinhos, eu disse assim, olha, meu nome é Sandra, eu me mexo. Eu sou uma pessoa que eu mexo, tá? Mas eu não estou nervosa. Eu já beijei, não é a minha primeira vez, porque era isso, porque a vida inteira o corpo que mexe era alguma coisa que estava errado. O corpo não pode mexer, o corpo tem que ficar parado. Então, quando eu ouvi a Tatiana falar que ela ensinou a Florzinha a escrever a partir desse movimento, que ela olhou para a Florzinha e percebeu que esse movimento, né, que tinha alguma coisa nesse movimento do corpo dela, que podia ajudar ela a aprender a ler,
Isso, para mim, foi muito lindo, porque o corpo sai desse lugar que tem que estar enquadrado, né, em alguma coisa que você tem que normatizar, que você tem que colocar numa caixa, né, que a gente chega na adolescência, tem que se desculpar com os carinhas, assim, eu me mexo. Não queria, mas mexo. Porque você tem vergonha do teu corpo que mexe. Né? Mas a gente não tem que ter vergonha, porque os corpos mexem, né? Uns mais, outros menos, mas somos pessoas, somos humanos. E uma professora capaz de olhar para uma aluna e perceber que isso pode ser uma vantagem, é muito bonito, é muito bacana, assim. E saber olhar para isso, né? Porque é disso que eu estou falando. No que a pesquisa pode me ajudar? Pode me ajudar a olhar para a Aninha real. Não a Aninha que eu queria, a que fica sentada, que pega no lápis e fica quietinha lá na frente, prestando atenção na aula. Não é essa que eu tenho. O que eu tenho é essa Aninha que anda pela sala, que se movimenta, que mexe, que fala assim com as mãos. Essa é a Aninha que eu tenho. Como isso pode ser uma vantagem para a Aninha? Como pode ser uma vantagem, não uma desvantagem? Porque senão ele chega lá no ensino médio, começa a tomar medicamento, né? Porque tem que ficar parado. Porque a gente tem que conter o corpo. E vai contendo o corpo para sempre. Então, a Aninha, é pena que vocês não estão vendo, porque ela está muito feliz ali escrevendo boneca. Bonita ela. Essa aqui é minha turma do semestre passado, que eu amava muito. E pena que eu já avisei que esse negócio está assim, mas ninguém me escutou. Formando professores com a escola. Esse é um trabalho, né, e aí mais para frente, esse é uma turma de didática, junto com uma turma de estudantes do ensino médio do IEPIC, com a professora Marisa, que está aqui no meio, assim, bem... Não sei se alguém aqui é do IEPIC, conhece Marisa. E a gente fez um trabalho semestre passado muito bacana com os alunos que estão se formando professores e com uma turma de ensino médio. Aí depois eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, antes de falar sobre... apresentar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo, eu tenho que dizer que eu não faço isso sozinha. Eu cheguei aqui na universidade, eu tive, assim, uma enorme surpresa. E eu estou falando isso de verdade, assim, porque nem todos os lugares que a gente trabalha, a gente é acolhido. Mas aqui na UF eu fui muito acolhida. Aqui tem um grupo, que é um núcleo de didática e formação de professores. São 10 professores e professoras de didática que sentam juntos para pensar as aulas que eles dão, que nós damos, né? Então, a gente se reúne... Era uma vez por mês, nem sempre a gente consegue se reunir todo mês, mas a gente vai falar, estou fazendo isso na minha aula, isso deu certo, isso não deu, eu fui por esse caminho, e esse semestre passado foi muito difícil, olha, eu não consegui, o que vocês estão fazendo? Quando acontece isso, o que vocês fazem? E a gente tem uma troca muito bonita. A partir da criação do núcleo, a gente criou um grupo de pesquisa, e aí vocês estão convidados a participar, que chama Formar, que é o grupo de pesquisa em didática, formação de professores e práticas pedagógicas. Esse grupo, ele tem uma constituição que eu gosto muito, porque ele é formado por alunos da graduação, alunos da pós-graduação, tem professores da escola básica, muitos, e professores da universidade. Mas a gente tenta, e eu vou dizer bem sinceramente, a gente tem tentado fortemente fazer um grupo com uma relação menos hierarquizada, né? Então, a gente constrói projeto de pesquisa junto, aí demora para caramba, porque fazer junto é sempre mais difícil, não é tão fácil, né? Trabalhar com o outro não é alguma coisa que a gente faz naturalmente, porque a gente tem uma experiência de vida muito mais de fazer sozinho do que fazer junto, né? Fazer em grupo, e estar junto com o outro, de ter escuta para o outro. Então, esse não é um trabalho fácil, mas a gente tem tentado. E esse grupo começou assim, com uma meia dúzia de pessoas. Hoje em dia, a gente tem uma sala lotada de gente, porque eu acho que isso atrai, né, esse desejo de fazer junto. Aqui tem algumas imagens, que pena que estão meio ruins, de um trabalho que eu desenvolvo, né, junto com esse grupo de professoras de didática, porque são coisas dialogadas. Então, quando eu formo professoras, como é que eu começo? Né, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu faço, que nós pensemos, nós sujeitos, pensemos, né, as professoras que nós queremos ser. Né? Mas que escola que nós tivemos? Né? Que escola é essa? Porque a gente precisa significar essa escola, entender essa escola para ocupar esse outro lugar
que é o lugar de professores em formação. Né, para que a gente não chegue na escola e aí a gente tem um monte de críticas, a gente fala um monte de coisas que a gente não concorda, mas quando nós pisamos na escola, a gente acaba reproduzindo essa escola que nem a gente acredita muito, mas porque a gente está dentro dela, a gente não parou para pensar sobre ela e para desconstruir algumas coisas que são parte da nossa vida. Então, as alunas e os alunos fazem trabalhos e a gente conversa um pouco sobre isso. Esse aqui é uma pena, mas eu adoro esse aluno falou, educar é dar a direção correta, né? E aí depois ele fala, educar é proporcionar direções diversas. Aí ele faz um desenho, né? E aí são os alunos enfileirados, bem atual essa imagem. Todos enfileirados, e embaixo um professor que está junto com os alunos quebrando esses muros. E aí está tudo colorido embaixo. Outra coisa que eu tenho tentado fazer é que a minha sala tenha sempre professores da escola básica dialogando com esses alunos que estão se formando professores. Então, esses alguns professores, então, por exemplo, Luiz Paulo Borges, que é professor, foi professor do Estado do Rio e agora é professor do CAP da UERJ, Mônica Santos, que é a coordenadora pedagógica e professora aqui do Colune. Então, são pessoas que sempre vêm na minha sala de aula falar do que elas fazem na escola. Esse é o professor Fábio Fortes, que ele é ator e também é professor de teatro. E aí a gente foi assistir esse mês passado uma peça, uma leitura dramatizada da peça Conselho de Classe. Não sei se alguém viu, foi muito bacana. E depois ele veio... você era da minha turma, não é? E depois ele veio conversar com a turma para falar um pouco dessa construção. E ele é professor do município do Rio de Janeiro. Aqui tem uma professora que trabalhou muito tempo no Degase, também dando aula, e as oportunidades que a universidade dá, porque a universidade é esse lugar espetacular, que você pisa aqui dentro e descobre milhões de coisas que estão acontecendo e que a gente não pode desviar o olhar. Essa é a Sandra Benites, que veio esse mês passado falar, ela é professora indígena, e veio falar aqui dentro da universidade, e eu carreguei minha turma para ir ouvir, porque a gente tem que conhecer esses espaços, porque esses espaços existem. Esse trabalho, aquele trabalho que eu falei mais ali na frente, que tinha aquela foto grande, que eu fiz com a professora Marisa, que ela é professora do IEPIC, e aqui é ela com os alunos do IEPIC, que eles vieram conversar também com a minha turma, e a gente fez um trabalho de troca de cartas. Então, eles escreviam para os meus alunos sobre como é que eles eram como alunos, como é que era a escola, e os meus alunos recebiam as cartas, e aí a gente fazia intermediava, né? E aí eles respondiam, e aí eles ficaram um semestre trocando cartas. E essa ideia é um pouco de você... Como é que você dialoga com esse aluno? Né? Como é que você conversa com ele? Quem ele é? Né? Quem é esse aluno real? Né? E aqui é um aluno meu, da didática, com uma menina do IEPIC, elas ficaram muito felizes, assim. Elas ficaram mesmo, assim. Eu amo essa foto, é muito bonitinho os dois juntos. E depois a gente marcou encontros no IEPIC, aí eu fui com a turma de didática para lá, depois o IEPIC veio para cá, e aí os alunos prepararam uma recepção, uma atividade, aí eles dialogaram, fizeram roda. Então, esse trabalho eu fiz com a Marisa, eu sou muito feliz com esse trabalho. E aqui tem 2 cartas, que não vai dar para a gente ler aqui agora, mas são das alunas do IEPIC. Então, vamos dizer assim, que aluna sou eu? Não sou aquela aluna nota 10, que sempre chega no horário ou a mais esforçada da turma. Porém, todos os dias tento ser melhor. Não sou aluna que todo professor quer ter. Olha como é que eles criam uma expectativa. A gente quer o aluno ideal e eles querem ser os alunos ideais. Né? Eu não sou aquela aluna perfeita, aquela aluna maravilhosa que todo professor quer ter. Pois me distraio com muita facilidade, dependendo da matéria demora a aprender, não tenho muito tempo em casa para estudar e, por isso tudo, sou uma aluna mediana. Aí essa outra, Isabela. Sou uma aluna distraída, um pouco desinteressada, converso bastante com minhas amigas. A sala de aula não é o meu lugar preferido, pois as aulas nem sempre me chamam a atenção e eu acabo não me interessando por elas. Eu sei que lá na frente vai me fazer muita falta, então eu tento ficar mais atenta. Então, esses são 2 exemplos de 2 cartas que as alunas escreveram.
E os meus alunos respondiam falando também que alunos eles eram e problematizando algumas questões. E foi um trabalho bem bacana, assim, de você começar a pensar como é que eu vou olhar para esse aluno, né, esse aluno real. Essa menina aqui, como é que é o nome dela? Midian, que diz para mim, eu não sou uma aluna nota 10. O que é ser um aluno nota 10? O que é ser uma aluna perfeita que toda professora quer? O que é isso? Né? O que a gente está ensinando para essas criaturas que eles acham que tem que ser aluno nota 10? Né? Que valor que a gente dá, embora com toda a crítica que a gente faz à questão da meritocracia, como é que isso ainda está forte nesses discursos? Né? Eu não sou aluna ideal, eu não sou aluna ideal, hein? Eu não sou aluna nota 10, eu não sou aluna perfeita. Isso aqui foi um passeio que eu fiz semestre passado com a minha turma de estágio, lá para o DEGASE. Não sei se todo mundo sabe o que é o DEGASE, é o Departamento de Ações Socioeducativas. Então, eu estou com uma disciplina agora que chama PPE, que é Pesquisa e Prática Educativa, e eles vão para a escola fazer estágio. E, ao longo desse percurso, na PPE, a gente faz algumas atividades fora daqui da universidade. Uma delas foi conhecer o DEGASE, e aí eles estão aqui num pátio conversando com uma menina que está ali, que é a Lívia, que é pedagoga, que trabalha nessa instituição. Aqui eles estão visitando uma unidade que tem adolescentes privados de liberdade, e eles todos muito lindos na porta do DEGASE, com uma pedagoga também que conversou com eles durante essa visita. E esse aqui foi o trabalho final, e aí eu já estou final, que a minha turma de PPE, as minhas alunas, elas foram para a escola, e aí elas foram escutar o que os alunos estavam falando sobre a escola. E essas são algumas frases, né, que saíram dessa escuta, e eu acho essas frases muito bonitinhas. Por acaso é da escola Anísio Teixeira, porque é de um grupo de alunas, né, esse trabalho está todo exposto aqui no terceiro andar, com todos os outros trabalhos dos outros alunos, mas esse é especificamente dessas meninas. Então, ela vai dizer o seguinte: e quando você sair da escola, eu vou para a UF estudar a selva. Por que ela diz que vai para a UF estudar a selva? Primeiro, porque eles estão fazendo um trabalho sobre a Amazônia, tem uma discussão lá. Mas por que ela vem para a UF? Por que essa menina, que deve ter o quê? 6 anos, 7, 8 anos, ela tem como perspectiva sair da escola e vir para a UF? Porque elas veem a UF. Porque a UF está dentro da escola. Né? A UF está lá com as professoras da universidade, tem aluno fazendo estágio. Então, para elas, é natural, com 8 anos de idade, numa escola municipal de Niterói, dizer assim, eu, quando terminar aqui, eu vou para a UF estudar a selva. Olha que bonito, né? Você pensar que essa criança, ela tem como perspectiva vir para uma universidade pública. Né? Ela pode ter outras escolhas, qualquer que seja, mas eu gosto de pensar que ela tem isso como desejo. Olha esse outro. Ser cientista para fazer chover comida nos lugares que tem fome. Criança é tudo de bom. Vamos lá. O que é escola? É o amor de vida. E essa outra? Tudo que eu passei foi bullying na escola. E aí são algumas frases, e aí eu já... esse aqui foi um grupo de alunos, porque não dá para ver, que foi para a EJA, e eles entrevistaram os alunos para saber qual era o percurso educacional deles, né? Como é que eles chegaram na EJA. E aí eles vão contar, né? A Vanessa, o Francisco. Então, devagar eu vou seguindo. Se eu cair, eu vou levantar. Se eu falhar, eu vou continuar tentando, porque no final eu vou chegar lá. Adriana. O Francisco, como eu não tinha nem o ensino fundamental completo, aí a galera não chamava. Aí eu fiquei com vontade de estudar e terminar, sabe? Correr atrás dos estudos. O ensino daqui é bom. Professores muito qualificados. Mas para o Enem tem que se esforçar bastante. Só estudar aqui não dá. Aí a Vanessa, não houve choque na hora que eu voltei, porque eu estudei aqui anos atrás e eu não me considero uma pessoa burra, tirando matemática, que eu nunca vou entender, mas eu não senti nenhum choque quando eu voltei a estudar. E aí eu vou terminar com essa frase, e aí a gente começa a conversar, né, que é a Mafalda dizendo assim, para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? Para onde vão nossos silêncios? Né, que a nossa escola possa ser uma escola que tenha barulho, né, que tenha movimento, né, que a florzinha ela possa ser feliz com aquele corpo que ela nasceu, um corpo que movimenta, um corpo, né, que a gente possa ter escuta para esses sujeitos, para todos eles e para nós mesmos. Né, porque às vezes a gente, da mesma maneira que aquela menina vai dizer assim, olha, eu
não sou uma aluna nota 10, eu também não sou uma professora nota 10, também não quero ser uma professora nota 10, né? Porque a professora nota 10, o que ela tem para aprender? Ela já é nota 10, né? Ela já está lá, ó. Eu tenho que poder errar, né? Eu tenho que poder errar para poder aprender com o outro, senão eu estou ferrada. Então, é isso, gente. Isso é o que eu trouxe para vocês, para nós. E aí é isso. Eu não sei agora como é que é esse negócio de conversa. Vamos embora conversar. A gente percebe no seu trabalho um diálogo bastante intenso com o cotidiano da escola, né? E você vai sempre fazendo referências, com muita frequência, a instituições públicas. Acho que, basicamente, né, acho que você foi fazendo referência aqui, são instituições públicas. Então, pensando no tema central do nosso projeto nesse semestre, que é qual o futuro da educação pública e qual é o lugar da formação de professores na universidade pública, não estou pensando... Não é qual é o futuro, não. Não, qual o futuro não é qual o futuro, não. Eu não sei, agora esqueci, né? Não, mas pensar um pouco essas relações entre a universidade e a escola básica, né, que estão aí mediados pela formação dos professores, mas como é que você vê a potência dessas relações e como é que você vê essas relações num quadro, que é o que a gente está vivendo, de uma desarticulação, de uma desestruturação do público, né? Então, qual é o lugar dessas relações que vão se estabelecendo e vão se consolidando nesse contexto que a gente está vivendo? Bom, tem muita coisa ruim sendo falada da universidade, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, mas, dentre tudo que é dito, acho que a gente não pode pegar e jogar fora, né? Diz que você não pode jogar fora da bacia a água junto com a criança, né? Então, eu acho que, claro, que tem Nossa, vamos dizer que uma parte enorme de tudo que é dito eu descarto, assim, né? Não pode falar de gênero, não pode falar disso, não pode falar daquilo. Professor doutrinador, tem que botar todo um aluno disciplinado. Esse discurso, que é um discurso quase que para criminalizar, né, a ação docente dentro da universidade, esse lugar. Mas eu acho que, por outro lado, tem algumas coisas que a gente tem que ouvir de verdade, assim, sabe? Mas ouvir para valer, sabe? Não é ouvir assim, estou ouvindo, mas, na verdade, eu vou continuar fazendo aquilo que eu acredito. Não é ouvir de verdade. Existem muitas críticas à universidade, né? Que a universidade é um espaço distanciado, como se fosse encastelado, né? Eu não acho que isso se confirma, não acho que isso seja exatamente assim, né? Eu acho que a gente, talvez, tenha que mostrar mais, né, essas relações que a gente estabelece com os outros, né? Seja a escola, os hospitais, qualquer outra área, né? A universidade, ela está dentro da sociedade, ela dialoga com a sociedade o tempo todo. Mas, por outro lado, existe uma crítica de muitos professores que eu acho que a gente tem que ter escuta para elas, né? De que a universidade é esse lugar que você vem para ouvir o outro e não para ser ouvido, né? Eu acho que a gente tem que abandonar, de verdade, assim, abandonar esse lugar, né? Esse lugar encastelado. Eu acho que a gente faz muito isso ainda, né? Sei lá, vou dar exemplos bons, mas você vai em eventos mesmo, eventos na academia, a mesa está sempre cheia de professores da universidade e as mesas sempre com professores da escola básica, né? Eu de verdade, eu queria que essa universidade estivesse muito cheia de gente. Assim, eu tenho falado para os meus alunos, por exemplo, esse trabalho final, eu falei assim, tragam os pais de vocês para vir aqui, tragam as mães de vocês, tragam os colegas de vocês para vir aqui ver o que vocês fazem. Porque as pessoas falam da universidade, né, como se fosse um lugar tenebroso, assim, que coisas horrorosas que nós fazemos aqui. A gente está vivendo esse momento, né? Esse cara ser capaz de dizer, tá vendo esse sequestro? Isso é culpa dos esquerdistas que estão lá dentro da universidade. Gente, isso é um dissenso, assim, né? É uma coisa muito louca, assim. Você acredita mesmo nisso? Mas, por outro lado, existem as pessoas que estão aqui, né, que são todos esses alunos, esses professores que vêm aqui estudar. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica, e aí acho que o seu grupo faz muito isso, né? Conversas com as professoras, eu acho que é isso, conversas com as professoras têm que falar do que elas fazem, tem produção de conhecimento dentro da escola para cacete, assim, tem muita gente fazendo coisas muito boas, muitas coisas acontecendo, e a gente precisa aprender uns com os outros, né? E ter escuta para o outro, assim. Quando a Tatiana veio falar com os meus alunos, ela diz assim, olha, é muito difícil realmente
realmente você, dentro da escola, fazer a reunião para conversar, porque aí hoje um pode, amanhã outro não pode, é sempre num desencontro, mas eu posso, né, tá fazendo alguma coisa na minha sala, eu tenho uma dúvida, eu vou na minha colega do lado e falo assim, olha, aconteceu isso, o que você acha? O que você acha que eu poderia fazer? O que você faz na sua sala? Né? E a gente começar a fazer disso uma prática, né? De ouvir o outro. O que o outro está fazendo? O que eu posso aprender com ele? Né? E a gente começar a aprender com o outro de verdade. Né? Que isso deixe de ser um discurso e seja a nossa prática, né? Seja a nossa vida. A gente tem tentado, dentro desse núcleo de didática, do formar, fazer um pouco isso, assim. Então, por exemplo, ano passado a gente organizou um congresso chamado Seduce. Não sei se alguns de vocês participou. Você esteve, né, na mesa. Foi muito legal. Então, a gente fez assim, ó, toda mesa tem que ter uma professora da escola básica ou um professor da escola básica. Toda mesa. Toda mesa do evento tem que ter. Não pode ser um evento de professores da universidade falando para as pessoas. Então, toda mesa, se puder, tem que ter um aluno também. E aí a gente vai ter que inverter essa lógica, né, de que a gente tem sempre o que dizer e o outro tem sempre o que ouvir. Então, isso foi uma regra. Assim, a gente estabeleceu isso como regra. E aí a gente convidava as pessoas, olha, poxa vida, eu queria que você pensasse, uma colega nossa, uma mesa de EJA, mas a gente quer que tenha uma professora da EJA na mesa. Aí, pô, conheço uma pessoa maravilhosa. E isso foi muito bonito, assim, porque as pessoas saíam, assim, as pessoas que mais recebiam perguntas eram as professoras da escola básica. Mas isso, assim, mas disparado, assim, de colegas nossos ficarem na mesa assim, sem falar nada, porque as perguntas estavam todas direcionadas para as professoras. Então, eu acho assim, nós queremos ouvir, e eu acho que a universidade tem que abrir esse espaço e tem que, cada vez mais, e ser o lugar em que as pessoas podem entrar, né, e entrar e serem ouvidas. Eu acho que a gente tem que fazer essa autocrítica, assim, né? Eu não sei se te dizer assim, qual é o futuro, né, porque é tão... porque assim, nesse momento está tão difícil, né, projetar. Eu sou muito ruim assim, de fazer isso, mas eu tenho tentado fazer um exercício de escuta, assim, de verdade. Mas eu tenho feito isso mesmo, assim, e eu fico muito brava quando eu não consigo, porque eu acho que esse é um aprendizado que eu tenho que levar para a minha vida, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer. E, às vezes, é muito ruim, porque a gente fala que é importante ouvir, mas ouvir não é uma coisa fácil, né? Nem sempre o outro fala para a gente aquilo que a gente gostaria de ouvir. Então, às vezes, a gente tem que engolir seco, a gente sofre, né? A gente tenta entender o que está acontecendo para que essa conversa possa acontecer de fato, né? Porque não basta ter um lugar de fala se também não tem um lugar de escuta. Tem que ter lugar de escuta, né? E eu acho que a gente precisa fazer isso. Eu acho que se eu fosse falar um pouco assim, do que a gente pode fazer para além das lutas todas, né? Que é ir para a rua, ir brigar por esse lugar, para que essa escola continue e que essa universidade continue públicas, que elas sejam cada vez mais para todos de verdade, né? Que esse espaço seja um espaço inclusivo, que esse espaço seja um espaço que as pessoas se sintam respeitadas. Eu acho que a gente precisa ouvir o outro. Isso, para mim, tem sido alguma coisa que eu estou levando assim, feito um exercício. Aí, outro dia, terminei minha disciplina de didática, meu aluno falou assim, nossa, professora, eu acho que se eu fosse resumir a sua aula, eu diria assim, que a coisa que a senhora mais diz é que a gente tem que aprender a ouvir os nossos alunos. Eu falo assim, mas porque eu estou dizendo para vocês, porque, na verdade, eu estou dizendo isso para mim. Eu digo isso tanto para mim, que eu externo isso o tempo todo. Então, toda vez que me pedem para falar, eu parto sempre desse princípio. Então, eu vou fazer uma tese de doutorado, eu quero ouvir a presa, porque se a gente for fazer um levantamento sobre educação prisional, já é um tema super marginalizado. E que tem entrevista aberta com preso, é assim uma minoria da minoria, dentro do campo da educação. É muito pouca gente. Eu tenho uma colega que ela fez um levantamento sobre pesquisas qualitativas que discutem fracasso escolar, e ela encontrou, sei lá, num universo de 1000 textos, uma dezena, ou sei lá, uns 10 textos que fazem entrevista aberta com o aluno. Mas é ele que fracassa. A gente tem que ouvir o que ele tem para dizer. O que ele está falando da escola? Quando esses meninos dizem, representam essa professora imensa, né, entregando uma prova com um D gigante, o que isso significa? Mas como é que eu vou saber se eu não falar com ele? Se eu não olhar para o que ele estava dizendo? Né, eu vou ficar falando, senta na cadeira. E se a Tatiana quisesse ensinar a Florzinha a ler, quisesse ensinar ela a aprender a ler,
sentada, será que ela teria conseguido escrever a boneca? Não sei, talvez não. Foi preciso ela olhar para além, né, para além de tudo aquilo que você aprende como professora, na formação de professores. Ela precisou olhar para a florzinha. Ela precisou olhar para ela. O que eu preciso? O que ela está me dizendo? O que ela está me contando? Né, que pode me ajudar a ensinar ela a escrever, que não seja dizer, senta na cadeira e pega o lápis. Ou então pegar a borracha e apagar assim, né, bem forte. A gente fez um trabalho, eu estava na UERJ fazendo mestrado. Então, eu vou contar um exemplo para não dizer que eu fico falando só dos outros, que sou fofoqueira. A gente fez um trabalho, uma época na UERJ, com adolescentes que estavam saindo da rua. Era um trabalho de escrita a partir de uso de tecnologia, isso já tem bastante tempo. E aí a gente começou a perceber, olha só, eu estava fazendo mestrado na época, tinha uma professora doutora que orientava a gente, um monte de aluna da graduação, todas se formando pedagogas, quer dizer, éramos top, né? Vamos dizer assim, todo mundo ali, na universidade pública, na UERJ, olha, pô, somos muito boas. Bom, fomos lá ensinar os meninos a escrever, lá usando tecnologia. E aí a gente começou a ver assim, poxa vida, eles começam, né, sentam assim na frente do computador, começam a escrever, de repente eles se enchem, se aborrecem e saem assim, uns levantam, uns vão deitando na cadeira assim, vão ficando de saco cheio. Pô, mas o que está acontecendo, né? O que esses meninos, o que está acontecendo que eles não estão se negando a escrever, né? Olha que oportunidade que estamos dando, né? Nós maravilhosas, ótimas professores, dentro de uma universidade, esses meninos. Bom, vamos lá. Então, vamos olhar o vídeo, porque a gente trabalha com pesquisa. Então, a gente filma tudo, a gente tem essa facilidade. Vamos olhar o vídeo. Olha o que a gente estava fazendo. Tinha uma monitora, que era uma aluna da pedagogia para cada adolescente. Então, eles sentavam aqui, na frente do computador, e a gente sentava do lado para orientar, né? Não era como agora, que todo mundo tem acesso, não. Era bem uma coisa bem dos primórdios, assim, dos computadores. E aí a gente sentava aqui do lado e a gente começou a perceber o seguinte, que quando eles começavam, se elas tinham dúvida, começavam a errar, a gente pegava o mouse na mão deles e tomava o mouse e começava a fazer por eles. Que é uma coisa muito parecida, assim, quando a criança erra e a gente mete a borracha, assim, não é isso não, e vai apagando, né, assim, o trabalho do outro. A gente estava fazendo isso sistematicamente. E toda vez que a gente tomava o mouse da mão deles, eles saíam da tarefa, eles se aborreciam, eles viravam, eles fechavam o braço, uns levantavam e iam. Então, tem imagens assim, nós assim, e eles assim. Aí a gente falou assim, não, esse é como é que a gente chamou? É, sei lá, o roubo do mouse, assim. De como é que a gente fazia isso sem se dar conta? Agora, pensa bem, se a gente não estivesse olhando para isso, que risco que esses garotos iam correr na nossa mão de serem criminalizados. Ah, tá vendo? Se negam a aprender, não querem nada, por isso que estão na rua, milhões de coisas que a gente fala do outro, né, sem olhar para o que a gente está fazendo. A gente arrancava o mouse da mão deles. Vocês já ensinaram uma pessoa mais velha, assim, que nunca mexeu no computador, que vai irritando assim, profundamente? Era isso que a gente fazia. A gente não tinha a menor paciência, e aí a gente arrancava o mouse da mão deles, e eles, claro, se desinteressavam, porque eles queriam fazer, eles não queriam que a gente fizesse. Então, é um pouco isso, né? A pessoa que rasga a folha. Mas, para isso, a gente tem que estar atento, né? Tem que olhar para o outro, e tem que estar disposto a olhar, porque também você pensar, pomba, eu estou fazendo mestrado, cara, e olha o que eu estou fazendo quando o menino erra. Eu arranco o mouse da mão dele, eu faço exatamente aquilo que eu não acredito, né? Que é tirar dele a própria possibilidade do fazer, né? Eu vou lá e pego e faço por ele. E aí ele mostra no corpo a insatisfação dele. E isso é importante a gente aprender a olhar. O que ele está dizendo quando ele se aborrece? Né? Hoje eu mostrei um vídeo para a minha turma que era um menino, né, na sala de aula, e a professora ensinando. Sei lá, uma sala de recuperação, e o menino, a professora ensinando, ele não conseguia aprender, e ela batia na mesa assim: falta aula, Leandro. Não vem, Leandro. E no final do vídeo ele está assim, escrevendo no final do vídeo ele está assim. Que é bem os que os meus meninos faziam, né, lá do projeto. Que era isso. Eles saíam da tarefa, acabou, não tem mais o menor interesse se a gente está fazendo por eles. Né? Então, esse olhar para o outro, eu acho que é, para mim, um grande desafio. E as lutas, né? E aí são coisas muito mais amplas que a gente tem que fazer no coletivo. Né? Tudo isso é no coletivo, eu acho. Boa noite. Então, a minha pergunta é como, né, fazer
quando a gente chega na escola, né, com a experiência da universidade, né, com as ideias que a gente chega realmente querendo fazer diferente, se depara com questões tradicionais, né, de cópia, a gente quer quebrar com determinadas formas, e oferecer também uma outra perspectiva melhor, porque é aquela coisa, o método, às vezes, pode ser um método inovador, que a gente pensa que quer que mude, né, essas relações, né? Mas como chegar... A minha pergunta era em torno disso. Como chegar na escola, né, e negociar essas outras estratégias que tem para que a gente possa realizar atividades que construam relações com os nossos alunos, relações que tenham significado, que a aprendizagem tenha significado para as crianças. Então, sem parecer também arrogante. Isso. Quais são as estratégias que a gente pode ter, né, no contexto de hoje, né, em que a gente pode, né, a gente tem os documentos, a gente tem a legislação, né, mas um pouco para falar sobre isso, em que a gente pode ter como base e conseguir fazer esse diálogo, como é a sua experiência com as professoras, né, com as experiências, né, que você tem, o que você vem percebendo ao longo desse tempo como possibilidades de estratégias que a gente pode ter para esse conhecimento que a gente traz na universidade, né, e o conhecimento que a gente vê na prática também, né, a realidade que sempre traz elementos novos também, né, desafios, cada turma, cada criança traz vários desafios. Então, como que a gente faz quais as estratégias possíveis, quais têm sido, né, as estratégias possíveis para estabelecer essas novas relações, essas outras relações. Só isso. Desculpa a minha enrolação. Olha, Léo, né? Leonardo. Eu acho que a gente tem que ser respeitoso, sabe? Acho que a gente tem que ser respeitoso. Você vai chegar num lugar novo, seja ele qual for, né? Você tem que olhar para quem são aquelas pessoas, né? Quem são esses professores, respeitar os saberes que eles já construíram nesse tempo que eles estão nessa escola, conhecer os alunos, o entorno, essa comunidade, os pais dos alunos. Quem são esses pais? O que eles têm para dizer, né? Estar disposto a dialogar, né, com os colegas, a ouvir os colegas. Eu acho que a gente tem que ser cuidadoso, né, quando a gente sai da universidade, né, como você falou, sai da universidade, cheio de ideias, e chego nos lugares. Eu vou te falar assim, eu quebrei muita cabeça, sabe, de verdade, assim, mas quebrei muita cabeça. Eu trabalhei num abrigo, eu fui coordenadora pedagógica nesse abrigo, eu trabalhei um tempo lá. Gente, eu tinha acabado de terminar o mestrado, eu cheguei assim, querendo transformar o mundo, sabe? E aí eu chegava nos lugares com uma arrogância que não ia transformar nada, entendeu? Eu acho assim, eu chegava com tanta arrogância, eu tinha boas intenções. Assim, eu queria fazer coisas boas, não é que eu não quisesse fazer coisas boas, mas eu tinha pouca escuta para o outro, eu estava super arrogante, eu achava que eu era maravilhosa, que eu podia fazer o que eu quisesse, que aquelas pessoas não sabiam nada. Então, eu fui quebrando muita cabeça até eu entender que a gente tem que chegar nos lugares com cuidado, com respeito, né? Você tem que olhar para os seus colegas, né? Tentar entender por que coisas que você não concorda estão acontecendo daquela maneira e ir criando laços, sabe? Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido, assim, que a gente não vai fazer, não vai transformar o mundo sozinhos. A não ser que a gente pegue numa arma, jogue uma bomba, sei lá, alguma coisa assim, bem autoritária. Mas eu não acredito que essas coisas acontecem, né, só pela minha vontade. Né? Acho que você chega numa escola, as coisas vão acontecer a partir da vontade de um coletivo. Né? E esse coletivo, você tem que aprender a dialogar com ele, né? E ter respeito. E as minhas alunas de PPE, né, de Pesquisa e Prática Educativa, que estão no segundo período, elas agora estão entrando na escola. Então, assim, respeita a escola. Eles estão abrindo a escola para vocês entrarem. Respeita os professores. Né? Olha para eles com cuidado, com amorosidade. Né? O Paulo Freire falava muito isso, com amorosidade, com respeito. Né? O que está acontecendo? Vamos tentar criar laço, ouvir o que o outro está dizendo,
tentar se aproximar das pessoas, dos seus alunos, e ganhando pessoas também e aprendendo com elas, assim, e formando, fazendo daquele corpo, né, junto com aquele corpo docente, com aquele corpo discente, com as pessoas que trabalham com os pais, um coletivo, né? E aí, quando esse coletivo, à medida que esse coletivo for amadurecendo, for se fortalecendo, a gente vai vendo as mudanças acontecerem. E aí é muito mais legal, porque aí ela é surpreendente, né? Porque não foi você que fez sozinho, entendeu? Não foi você que falou assim, agora vamos trabalhar dessa maneira, as salas eu quero assim, eu quero isso assim. Não, não é, porque foi feito com o outro. Então, o projeto é dele também, mas, para isso, a gente tem que respeitar o outro, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer de verdade, sabe? Entrar na escola com cuidado, com respeito, com afeto, né? O que as pessoas estão fazendo nessa escola? Como é que ela foi construída? Como é que ela chegou? Ela está aqui, né? Eu não estava, né? Eu estou chegando agora. Não, né, tinha uma coisa de antigamente que era assim, como é que é? Você não pode chegar e já querer sentar na janela, né? Calma, né? Vamos com calma. Eu acho que é isso, chegar com cuidado, com amorosidade. E ir formando esse coletivo com seus alunos. Seus alunos têm que ser parceiros seus, né? Tem que ser pessoas que estão ali junto com você, né? Nessa empreitada, junto, assim. Mas aí, para isso, você tem que ouvir o aluno. Né? E tem que suportar ouvir também coisas que a gente não quer ouvir. E dar tempo para as coisas, né? Porque, às vezes, a ansiedade de transformar, de mudar, é uma droga. Né? Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar nesse abrigo, as pessoas diziam assim, ai, coitada, ela é assim, ela, eu. Porque ela estudou muito. Sabe como é que as pessoas que estudam muito ficam meio malucas? Gente, nesse lugar, eu não ia conseguir fazer nada. Porque eu era uma pessoa maluca que estudou muito. Olha só, muito ruim esse lugar. Não dá para chegar assim. Eu tenho que chegar de outro jeito e construindo isso de uma outra maneira. E com o outro, no coletivo. Assim, eu acredito nisso. E isso é uma coisa possível. Eu trabalhei em um monte de lugar. Muitos lugares. Assim. E as minhas experiências de trabalho são sempre de que é possível. Sabe? É possível, mas que você tem que trabalhar com o outro. E ouvir o que ele tem para dizer. E fazendo e falando que você acredita, e recuando muitas vezes, e depois você anda um pouco para frente junto. E aí você vai entendendo que tem coisas que você quer fazer, que eles têm razão de dizer para você que não é possível. Né? Mas tem coisas que são possíveis. Eu lembro que nesse abrigo, as crianças, elas ficavam internadas, né? Passavam a semana inteira no abrigo. E uma meia dúzia, umas 10 moravam lá, porque eram crianças órfãs. Mas tinham essas crianças que ficavam de segunda a sexta, e na sexta-feira elas iam para casa. E aí a gente começou a perceber que esses pais, eles ficavam alienados da vida dessas crianças. Assim, o abrigo tomou conta da vida delas. Então, a gente, na reunião, a escola não era dentro do abrigo, então eles iam para a escola. Então, assim, a gente ia na escola, a gente conversava com a professora, a gente ia nas reuniões de pais, a gente fazia tudo, a gente ocupava a vida daquelas crianças. E aí a gente começou a questionar, e a gente tinha uma equipe técnica muito legal, por isso que eu te falo, tem que ser com o outro, sozinha é muito mais difícil. E a gente tinha uma equipe técnica muito legal, e a gente começou assim, essas crianças têm que começar a levar mochila para casa no final de semana. Elas têm que levar a mochila para casa. Porque esses pais têm que olhar o que elas estão fazendo. Ainda que a cultura da instituição seja uma cultura de que a instituição toma conta de tudo, faz tudo pelos pais, pela criança, entendeu? Era uma coisa super paternalista, assistencialista. E aí as crianças começaram a levar as mochilas para casa. Coisas aconteceram, de criança chegar para mim e falou assim, tia, olha só, eu não quero levar minha mochila para casa. Aí eu falava assim, poxa vida, mas por que você não quer levar sua mochila para casa? Ah, porque eu não tenho onde botar o meu material. Eu falava, bota dentro do armário. Olha só como é que a gente está longe da realidade do outro. Eu falei assim, mas na minha casa não tem armário. Ah, guarda então na sua cama. Não, tia, eu durmo com meu pai e minha mãe, meus irmãos todos numa cama só. Eu não tenho armário, eu não tenho travesseiro. A gente dorme num colchão, num lugar que é sala, que é banheiro. Então, isso foi um aprendizado. Né? Quer dizer, não era toda criança que ia poder levar a mochila para casa. Então, eu tinha que ter isso claro para mim. Porque, senão, seria uma violência eu mandar ela com a mochila para casa, porque ela ia fazer o quê com aquela mochila? Não tinha lugar para ela botar. Então, essa era uma coisa que eu precisava olhar. A outra coisa é que tinha um discurso assim, isso aí é um absurdo, já tentamos fazer isso, porque esse é um discurso muito comum, né? Não só na escola, né? Mas em qualquer espaço, qualquer instituição que esteja muito estruturada, né? Com a sua organização muito fechada. E já fizemos tanto isso, impossível.
E esse era um discurso muito forte dentro da instituição. E aí a gente foi bancar, porque eu também tinha, junto comigo, uma equipe técnica muito forte. E aí a gente bancou que elas iam levar para casa. E aí, sabe o que aconteceu? Os pais começaram a ir no abrigo questionar o que a escola estava fazendo, que eles não concordavam, que quando eles eram alunos, o ensino era muito mais forte, que não sei o quê, que não sei o que lá. Eles começaram a se interessar pela vida escolar dos filhos. E aí eu falava assim, ué, vai na reunião de pais. Ah, mas eu posso? Olha que instituição, olha que crueldade. A gente tirou dele o direito dele conhecer a vida escolar do próprio filho. Aí assim, mas eu posso? Eu falava, claro que você pode, você deve. Ah, então quando é que é a reunião? Toma aqui. Aí a gente começou a entregar para os pais aqueles papeizinhos, né? Reunião de pais, dia tal. E começamos a distribuir. E os pais começaram a ir para a escola. Queria saber o que estava acontecendo, por que ele estava aprendendo daquela maneira, por que assim e não assado. Olha que coisa bacana. Poxa, isso foi um aprendizado, isso foi uma coisa que eu aprendi nesse abrigo. Uma outra coisa que aconteceu nessa instituição era assim, a gente fazia reunião de pais responsáveis, né? Tinham avós, tios, as crianças moravam com os familiares. E aí as reuniões eram assim, como aqui, né? Nós aqui, equipe técnica, tinha até um palquinho assim. E os pais, os familiares, responsáveis, sentados aqui, assim, nas cadeiras. E aí a gente começou a ficar muito incomodada com aquilo, que coisa horrível, que reunião é essa, que a gente fica falando para o outro, e os pais, e eles todos com aquela, né, ali só com escuta. Aí a equipe começou a pensar outras formas, aí falando assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um lanche coletivo aqui junto com essas famílias, vamos fazer um lanche coletivo? Porque era o seguinte, o que acontecia? Depois da reunião, acontecia a reunião, eu botei alguma... Depois da reunião, o abrigo oferecia um lanche, mas esse lanche acontecia assim, tinha uma cozinha, nessa cozinha tinha uma porta, e a porta era cortada no meio. Vocês já viram isso? Que a porta abre igual se fosse uma janelinha? Aí abria aquela janelinha e ficava uma funcionária com, sei lá, cachorro-quente, sanduíche, suco, sei lá o quê, e os pais faziam uma fila, e ela ia entregando o lanche assim para cada um. A gente falou assim, gente, vamos parar com isso, que coisa horrorosa. Essa reunião já é um horror. A gente falando para as pessoas todas sentadas, não falam nada, só a gente que fala. Depois a gente faz elas pagarem viver essa coisa constrangedora que é ficar numa fila para receber um lanche, né, como se fosse um prêmio assim, por você ter ficado aqui. A gente, não, vamos fazer um lanche coletivo. Aí, de jeito nenhum, isso não vai dar certo, impossível. Os pais vão avançar na comida. Porque essa é a concepção do pai. Imagina se isso acontece na escola, imagina num abrigo. Né? O pai que perde o direito de ficar com o seu filho. Então, esse pai é muito problemático. Pai, eu estou falando pai, mas pode ser avó, tia, sei lá o quê. Esse responsável, às vezes, ele é muito criminalizado. A gente vai fazer, porque a gente tinha uma equipe forte, porque senão a gente não ia conseguir. Aí fizemos outro tipo de reunião, fizemos uma atividade, abrimos uma roda, não sei o quê. Quando terminou, a gente botou uma mesa lá atrás com um lanche. Aí tinha bolo, suco, cachorro-quente, sei lá o quê. A gente, agora vamos lanchar. Cara, as pessoas olharam assim, aquela mesa, aí ficaram primeiro muito constrangidas. Aí a gente, vamos lá, gente, vamos comer, vamos todo mundo comer. Aí as pessoas assim, poxa, se eu soubesse que vocês iam fazer um lanche assim, eu tinha trazido um refrigerante. Aí o outro, eu tinha trazido um bolo. Poxa, da próxima vez, vocês avisam a gente que a gente traz coisas. Olha só, ninguém avançou na comida. Ninguém ia avançar na comida. As pessoas ficaram felizes. Elas não só ficaram felizes de que elas não iam ter que entrar numa fila ridícula para pegar lanche, mas porque a gente ia compartilhar o lanche, a gente ia comer junto. E elas queriam que das próximas vezes elas fossem avisadas para que elas pudessem trazer coisas para compartilhar. Né? Então, essas coisas foram me fazendo a profissional que eu sou, entendeu? De olhar para isso. Né? Então, eu acho que, se eu puder te ajudar em alguma coisa, é chegar com cuidado e criar laços dentro dessa instituição. Né? Pessoas que pensam parecido com você, pessoas que você acha que podem ser pessoas que você pode fazer coisas juntas, né? que tem possibilidade de diálogo e de escuta. E essas pessoas podem ser qualquer pessoa, podem ser colegas, devem ser seus colegas, os técnicos, né? Sei lá, não sei se a escola tem uma pedagoga, tem a pessoa da secretaria, tem os pais e responsáveis das crianças, né? Chegar num pai, saber o nome desse pai, quem ele é, né? O que ele tem, o que ele quer falar comigo? Vamos ouvir o que ele tem para falar? E assim, lá vem o pai, que saco. Lá vem esse pai. Não. Olá, seu João, dona Maria.
Vamos falar do seu filho respeitosamente, sem ser prescritivamente, porque o que a gente fazia era uma coisa prescritiva. Então, sentávamos numa cadeira e ia pá, 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 pá. Era isso a nossa reunião. Era dizer, falar para eles. Né? E à medida que a gente foi falando com eles, a nossa relação virou uma outra relação. Uma relação muito mais respeitosa. Então, eu acho isso. Boa noite a todos e todas. Bom, primeiramente, eu quero agradecer por essa noite, né? Uma noite muito bacana de formação, de aprendizagens. Eu não tenho propriamente uma pergunta, mas a sua fala, ela me contempla muito, assim, em vários aspectos, e principalmente na questão do ouvir, do olhar atento também. Eu sou professora, entrei agora na rede municipal de Niterói, trabalho com crianças pequenas, como eles dizem, que eles são minhas crianças pequenas, e coloco para mim como um desafio, como uma meta, ouvir as crianças como legítimo outros. E, como você falou, nós temos desafios, encontramos desafios, nem sempre a gente está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. Não é fácil, é um exercício. Mas eu procuro esse exercício porque eu sei que quando eu escuto o outro, eu também estou me conhecendo. Eu estou relembrando, estou revivendo tudo que a Joana viveu como criança dentro daquele processo, dentro daquele contexto escolar. Os processos de opressão que eu vivi dentro da escola. E hoje, como educadora, como professora, quando eu escuto os outros, eu não quero reproduzir com os outros o que eu vivi, mas eu sei que em mim há hospedado um opressor. Então, eu acho que nesse processo de aprender a ouvir, esse opressor vai dando lugar a alguém que não quer reproduzir a opressão. E esses dias eu estava com as crianças, né, em Niterói, na rede de Niterói, nas UMEIs, que é a Unidade Municipal de Educação Infantil. A gente trabalha no sistema de bidocência, são 2 professores em cada grupo. E em uma tarde, a professora tinha tirado a falta abonada que tem e tal. E eu estava sozinha com as crianças. E eles começam a despertar naquele alvoroço, todo mundo querendo fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, te requisitando. E eu lembro que eu falei assim, olha, calma aí, hoje não vai dar para fazer dessa forma porque a tia Jo está sozinha. E uma criança falou, tia Jo, você não está sozinha, nós estamos aqui com você. Aquilo, sabe, eu dei um abraço naquela criança, eu abracei e falei, não era nesse sentido, né? Eu estava falando, olha, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer porque eu estou sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro do que Freire diz, que a gente tem que lutar para que a nossa ação não seja tão distanciada daquilo que a gente acredita teoricamente, que a gente até fala, mas que com as nossas ações vão se distanciando. Então, eu sempre acreditei, sempre defendi que na sala de aula eu não estou sozinha. Nesse processo de ensino e aprendizagem e ensino, eu estou com as crianças, eu aprendo com elas e elas aprendem comigo. E aquela fala da Laura me despertou. Eu falei, realmente, volta e você não está sozinha. Então, a gente reorganiza tudo isso. É um desafio, mas é uma riqueza muito grande aprender a ouvir. Eu estou nesse processo e queria compartilhar isso com vocês essa noite. Obrigada. Eu gostei muito da sua história. Eu vou escrever ela para depois trazer. Qual é seu nome mesmo? Joana, né? Eu não vou esquecer, porque é o nome da minha filha, Joana. Falei, essa história aqui é da professora Joana. Então, eu falo da professora Tatiana, do professor Paulo Freire, né? As histórias que a gente vai ouvindo com os outros e vai aprendendo com eles. A sua aluna, ela fala isso para você porque tem espaço para que ela fale, né? Que bonita essa história, muito bonita mesmo. Parabéns. Que bom, é um presente, né? Eu vou te falar que esse mês passado, eu vou contar uma história muito triste. Esse mês retrasado, passado não, retrasado. Eu tive uma turma de didática, no final sempre a gente faz assim, avaliação, não sei o quê. E aí uma aluna falou assim, é muito ruim isso que eu vou falar. Ela disse assim, é mais uma disciplina da educação que a gente não aprende nada, que não serve para nada. Aí eu fiquei tão triste com aquilo doeu meu coração, sabe? Eu falei, gente, que massacre, né? Você teve coragem de dizer isso na minha cara. Podia ter dito para o coleguinha no WhatsApp, mas não para mim, né? Mas eu perguntei, né? Estou disposta a ouvir. Mas você sabe que aquela fala dela, aquilo ficou dentro do meu coração 3 meses, assim, sabe? Fiquei assim, sofri muito com aquilo. E aí a turma fala sempre, não é verdade, professora, a gente não concorda, porque as falas são múltiplas, né?
Mas aquilo ficou dentro de mim, assim, me fez sofrer muito. Mas depois eu falei assim, gente, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Né? O que ela está querendo me dizer? Né? O que eu posso refazer do que eu estou fazendo dentro da minha sala de aula para que a minha disciplina não seja mais uma disciplina da educação que não serve para nada. Né? Ela tem que servir para alguma coisa. Né? Ela tem que ter algum sentido. Né? Não pode ser que nem para a Patrícia, né? Uma coisa aí de África, um negócio aí de África, uma coisa aí de África de um arco aí que era para um desfile, que era lá em Caxias. Não pode ser, né? Tem que significar. Né? Eu acho que quando a sua aluna te fala isso, é porque significou. Né? É um espaço possível e que ela está com você. Né? Você nunca vai estar sozinha na sua turma. Tem hoje eu estava apresentando, lendo um texto para a minha turma de PPE, e que o Erickson vai dizer assim, né, um texto do Erickson, do prefácio desse livro Cenas de Sala de Aula. Ele vai falar assim, a sala de aula, né, há 140 anos, a sala de aula é esse espaço retangular, com uma janela de um lado, um quadro negro na frente, uma porta do lado oposto dessa janela, com alunos que, na maioria, são de 25 jovens ou crianças para uma professora, mas, na maioria, 40, e ele é americano, ele não está falando do Brasil. Né? E ele vai falar assim, e, às vezes, a professora ela fala para esses alunos, às vezes, ela fala com eles e, às vezes, ela pede que algum deles fale alguma coisa, né, para confirmar ou porque é necessário que você tenha momentos em que o aluno fale. Às vezes, ela organiza esses alunos em pequenos grupos e bota eles. E eu fico assim, gente, que coisa interessante, né? Mas é um pouco isso, né? Assim, de você ter... O outro tem que falar, né? Eu trabalhei 8 anos numa... Eu falei ali com o rapaz. Eu trabalhei 8 anos num programa chamado Salto para o Futuro. Não sei se vocês já ouviram falar. É um programa da TV Escola. Eu era da equipe da educação. E a TV... E aí, nesse ponto, é muito parecido com essa história do Erickson, ela tem essa coisa de que não pode ter tempo. Não sei se vocês já prestaram... É que nem jogo de futebol. Você está vendo a imagem, você está vendo um jogo, mas tem que ter alguém dizendo alguma coisa. Tem que ter um narrador o tempo todo, aquele cara falando. E o fulano pega... E não é por uma questão de acessibilidade. Não é por isso. A questão não é essa. E aí você vai ver desfile de escola de samba. Você mal consegue. Aí tem um momento que é, agora vamos ouvir o samba enredo. E aí você, naquele momento, você ouve o samba enredo e depois não ouve mais. Porque o cara não para de falar. E agora... Às vezes a sala de aula é esse lugar, né? E aí uma vez a gente estava no Salto para o Futuro e aí tinha uma tensão muito grande de que não podiam ter momentos de silêncio na hora do programa ao vivo. E aí um professor... Professor é essa criatura... desconstrói, né? Como é que é? Aí o professor estava sentado naquela coisa bem enquadrada da televisão, assim, em frente a uma bancada, 3 pessoas sendo entrevistadas, uma pessoa fazendo a entrevista, uma apresentadora, e aí ele falou assim... Ele virou e falou assim, no programa ao vivo, tá? Ele falou, é muito chato quando você está dentro de uma sala de aula e aí o professor... Aí ele levanta da bancada. Imagina que tudo na televisão é milimetricamente... Eles falam muito mal de escola, mas eles são um horror. Tudo é milimetricamente pensado. Ninguém pode sair daquela posição, ninguém pode virar, você não pode bater aqui, você não pode roupa, não sei de que jeito. Aí ele vira e fala assim, é muito chato na escola quando o professor... Aí ele levanta da bancada e fala assim, o professor vira de costas para os alunos e fica escrevendo no quadro. Quando ele fez isso, cara, foi um silêncio, assim, porque assim, nada disso estava no roteiro. Ficou um tempo de silêncio, porque ninguém sabia o que ia falar. Não pode ter momentos de silêncio na televisão, porque tem que ter o tempo todo alguém falando, alguma coisa acontecendo. Não pode ter silêncio, é uma regra, assim, é uma norma. E aí ele desconstrói isso, porque ele vira de costas e vai dar o exemplo, e ele levanta da cadeira para dar o exemplo. É um pouco isso, né? Essa tensão que a gente fica assim, ninguém vai fazer pergunta, porque agora é a hora dos outros falarem, né? Agora é a hora que os outros falam, né? Não é a hora que eu falei, tudo bem que ninguém falasse. Se alguém fala assim, não, peraí, que agora eu quero falar. Não, mas agora, meu bem, na hora que eu estou falando, não, agora que é a sua hora de falar. E é desconstruir um pouco isso, né? Porque eu estou pensando aqui nessa situação que a gente, às vezes, vive dessa expectativa de que as coisas aconteçam dentro de um roteiro e elas não acontecem. Que nem você lá que fala assim, olha, não venho aqui, né? Hoje. Não dá para a gente fazer tudo porque eu estou sozinha. Não, peraí, deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinha. E aí tira a gente desse lugar, né? É tudo pensado.
Então, mais cedo você falou dessa aproximação que existe, dessa aproximação que a universidade tem, e na real, que aparentemente não tem entre o entorno, entre a cidade que ela faz parte, e como é que a universidade não está tocando esses espaços. E há um tempo atrás, a UF teve um projeto muito legal, que eu acho que se chamava UF na Rua, que eles estavam na praça, né? Que era incrível. Eu fui participar, assim, era bem didático, era bem aproximado da população, tinha para cada área de estudo vários tópicos que nitidamente iam interessar aquelas pessoas, estavam dando livro, estavam fazendo um monte de coisa legal. E, assim, como é que você pensa essas atividades que a gente pode fazer para aproximar, aqui a gente falando da UF, para aproximar a população de Niterói, para saber que a faculdade pertence à população de Niterói, que a faculdade está aberta, que aqui a gente tem um monte de cadeira vaga, que podia ter um monte de gente que não é universitária aqui assistindo, e podia estar sentado no chão também, que se dane, podia estar todo mundo aqui. E qual é o tipo de coisa que a gente pode fazer, ainda mais partindo da sua perspectiva como professora, como doutora, como professora de didática, para poder alcançar essas pessoas? Acho que esse é um exemplo. O UF na praça. Acho que a gente tem que mostrar a nossa cara, de verdade. Acho que agora acho que já tem que ser mais ostensivo, né? Uma coisa era antes, né? De que esse espaço está aberto para o outro e que tem que ser claro isso. Acho que agora, aí falando do futuro, acho que agora a gente tem que botar a cara na rua mesmo, assim. A gente tem que ser, não é agressivo de uma maneira, não estou falando assim, ser agressivo de sair, mas tem que ocupar os espaços. E Niterói, gente, como é que a população de Niterói não percebe qual a importância da UF dentro dessa cidade? A UF é uma parte enorme de Niterói, né? Ela tem um impacto muito grande em todos os sentidos. Ou como não se faz perceber. Eu tenho falado para as minhas alunas, por exemplo, isso eu nem tinha falado, amanhã, aqui nesse auditório, vai ter um grupo de atores que são homens que estão, alguns, cumprindo pena de privação de liberdade. Então, eles fizeram um grupo de atores que são presos e eles vêm amanhã aqui na UF apresentar uma peça, que eles são um grupo de teatro, que eu esqueci o nome, eu esqueci. Mas está bem aqui na porta. Então, isso vai ser amanhã, às 18h30, nesse auditório. Aí eu falei para meus alunos, tragam as pessoas. É uma peça de teatro. Primeiro que a gente vai estar ouvindo um grupo de atores que foram presos. Poxa, é muito importante que essas pessoas estejam dentro da universidade. Acho que uma coisa é essa, que as pessoas estejam dentro da universidade e que elas se sintam à vontade de estar aqui. Que a gente pare de ter medo de falar, olha, eu vou fazer uma pergunta, mas não repara, não. Eu vejo muito isso nas minhas turmas, assim, olha, eu vou fazer uma pergunta, mas posso falar uma besteira, hein? Se eu falar uma besteira, você me desculpa. Não, a gente tem que parar de ter medo de falar. A gente tem que saber que o que a gente fala é importante para o outro. Então, ocupar esses espaços. Eu falo assim, tragam as famílias de vocês. Eu imagino que o pai desses alunos, as mães, os familiares, pelo que tudo... Imagina, a nossa universidade ficou famosa. Ela foi chamada pelo ministro nominalmente, que a UF era um lugar de balbúrdia. Não é? Ele não falou de UFRJ, não falou da UERJ, ele falou a UF. Essa universidade, os cortes começam por essa universidade, por esse lugar. Então, eu acho que a gente tem que fazer desse lugar, um lugar de balbúrdia. Então, vamos ressignificar o que é balbúrdia? Esse lugar é um lugar que a gente quer que esteja ocupado por todo mundo. E aí a gente tem que realmente, eu acho que você está falando, ir na praça, mas fazer a praça vir um pouco aqui para dentro também. Então, a gente tem aqui os nossos eventos e divulgar e chamar. E vocês, que são os alunos, que são, trazer as famílias. Vão vir aqui. Tem uma peça de teatro, tem o Cine UF, tem espaços. Essa universidade, ela é um universo, ela é imensa. Tem 1000 coisas acontecendo. As pessoas têm que estar aqui dentro e têm que se sentir parte desse lugar. Elas têm que querer que a universidade continue. Porque quando eu fico pensando assim, quando alguém diz, que a universidade não serve para nada, é porque ele não entendeu o que essa universidade é para ele também. Por que ele acha isso? Por que isso tem eco na sociedade? Porque, por exemplo, eu fico pensando muito, por exemplo, no espaço da escola. Eu tenho conversado muito com meus colegas. Bom, por que as pessoas acreditam que existe kit gay? Porque elas não estão dentro da biblioteca da escola. Porque se elas tivessem, elas iam dizer, não, isso aí não existe, não. Porque eu vou na escola do meu filho e eu nunca vi nada disso.
acontecendo. Não, eu converso com a professora e nunca soube de nada disso aí que você está falando. Eu acho que a gente tem que se fazer presente, as pessoas têm que estar presentes e serem ouvidas. Entendeu? Porque para isso não tem eco, porque não pode. Por que tem eco? Né? Por que o cara reproduz isso? Por que isso? A universidade é o lugar da balbúrdia, a universidade, aí fica todo mundo repetindo isso, né? Os esquerdistas, sei lá o que, os gaysistas, sei lá o que, essas coisas todas. Por que isso tem eco, né, no resto da sociedade? Porque as pessoas não estão aqui dentro, porque elas não percebem que elas têm lugar dentro dessa universidade, que elas têm lugar dentro da escola, que a escola também é delas. A escola não é da diretora. Não é, entendeu? Apesar de ter diretora que acha que a escola é dela, mas não é dela. Né? Não é dela, como a universidade não é da diretora da faculdade. Não é. Né? Não é do reitor, ela é do povo, do público. Né? Por isso ela é pública, porque ela é de todos. E por que nós... Qual é o nosso papel? Nós somos servidores públicos. O que nós somos? Olha o nosso nome, nós somos servidores públicos. Nosso trabalho é servir ao público, é esse o nosso trabalho, está no nosso nome. E a gente tem que fazer jus a isso e dialogar com o outro. A gente tem força, não é possível que uma universidade desse tamanho, entendeu? Não tenha força dentro de Niterói, que é o lugar onde ela está, que ela ocupa. Ela é muito importante para o entorno. Imagina quanta gente vive de ter a universidade aqui, que nem percebe, mas que vive. Gente que tem, sei lá, gente que vende cerveja na praça, aqui da frente. Não que os universitários bebam cerveja, porque nem bebem, nem fumam, mas eles vendem ali na praça, fica lotado de gente. Cerveja, eu estou falando mais bobo, né? O cara que é dono de uma república. Pô, mas se não tiver universidade, meu filho, acabou a tua república, acabou a sua cerveja na praça, acabou. Porque essa universidade também sustenta essa cidade, também banca a existência dessa cidade. Mas, para isso, as pessoas têm que saber que essa universidade existe e da importância dela para eles. Né? Se os pais estivessem dentro da escola, e as mães e os responsáveis, se a escola tivesse aberta, se a universidade tivesse aberta, não tinha eco. Não, eles não estavam falando isso de nós, todos. Não estavam falando, porque a população ia dizer, isso não é verdade. Se as pessoas acreditam, elas acreditam porque elas não estão aqui. Então, elas acreditam em qualquer coisa, porque o cara está dizendo, deve ser verdade, né? Que aqui o pessoal anda pelado. Eu nunca vi, nunca fui convidada para essa festa. Uma espécie de muro invisível, que é uma coisa que também perpassa os espaços dos centros culturais e museus, assim, que as pessoas elas não sentem que elas podem estar aqui. Então, eu entendo isso que você está falando, eu concordo, mas para mim é uma dificuldade muito grande fazer com que as pessoas entendam que elas podem estar aqui. Tem pessoas que não se sentem confortáveis para entrar no CCBB, por exemplo, que é um dos centros culturais mais conhecidos, né? As pessoas sabem o que é, elas não sabem que elas podem entrar. Essa coisa da propriedade privada, ela que é pública nesse caso, mas no sentido de que é um prédio e é fechado, ela de fato impede espacialmente a entrada desses corpos nesses espaços. E eu, assim, eu sou formada em produção cultural, né? Eu faço a matéria de idade com você, porque agora eu faço licenciatura em cinema. Mas eu acho que um desafio dessa área, assim, que nem é da educação, é da cultura, mas acho que isso caminha junto, é como fazer com que as pessoas entendam que esse espaço está aberto para elas. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa que eu não consigo pensar como. É um pensamento que ele vem de muito tempo, né? E, às vezes, eu acho que isso é melhor hoje em dia, porque vários amigos meus que não estão dentro da universidade, às vezes, frequentam os espaços. Eu faço teatro com o menino que está fazendo aula na UF, ele nem é matriculado. Porque bastou alguém dizer para ele que ele podia, ele faz de ouvinte. Mas, assim, então, eu acho que isso, com as novas gerações, isso está acontecendo, né? Mas eu não sei como fazer isso com pessoas que não têm todo esse... Olha, eu vou te falar, eu fui aluna dessa universidade, eu fui aluna daqui da pedagogia, 93, eu acho que foi o ano que eu comecei a estudar aqui. Essa universidade era uma outra universidade, né? Você lembra disso? Gente, não tinham negros nessa universidade. Não tinha. Tinha 1, 2, não tinha. Talvez um pouco mais. Mas isso que a gente vê, esse mundo de gente, né, de gentes, né, diferentes, com caras que não são todos iguais, né?
Não era assim, não existia isso. Então, eu acho que a gente tem muito pouco tempo que as pessoas estão se apropriando de espaços que sempre foram delas, mas que elas não podiam nem entrar. Eu trabalhava na UERJ, né? Fiz doutorado lá e era professora substituta, e a minha orientadora morava na Gávea. De vez em quando ela levava as alunas para lá, para a Gávea. Ela tinha um escritório, Carmen de Matos, não sei se você conhece. Aí ela tinha eu conheci ela por causa disso. Aí ela ia para as alunas iam para lá, para a casa dela, e a gente estudava, não sei o que e tudo mais. Aí eu falava assim: gente, a gente tudo nova, né? Vamos, sei lá, para o shopping da Gávea, tomar um café. Sei lá. Aí as meninas falavam assim: não, Sandra, eu não vou no shopping da Gávea, porque eu não me sinto à vontade naquele shopping. Eu sou discriminada naquele shopping. Eu não via, porque eu não sou. Eu não sou, mas elas eram. E isso é legítimo. Elas falavam assim: eu não vou na PUC nem tirar xerox, porque eu não me sinto bem dentro da PUC. Então, acho que a gente tem que pensar o seguinte: o que afasta as pessoas dos lugares públicos? Esse é o ponto, justamente. O que faria essas pessoas se sentirem mais confortáveis em estarem na UF, no CCBB, ou seja, qual lá o espaço, sabe? É isso, essas pessoas não se sentem confortáveis, e eu acho que cabe a nós fazer com que elas se sintam. Ai, senão não vai sair. Mas é porque agora eu já falei tudo. E agora, então, peraí, corta, vamos falar tudo. Não, eu acho que entender qual é o papel, né, dos enfim, o papel de todas as pessoas que estão dentro da universidade. Eu acho que algumas pessoas que estão dentro da universidade não se sentem confortáveis também, né? Tem isso, então... assim... Isso perpassa várias coisas. Então, assim, se nem as próprias pessoas que ocupam esse espaço estão confortáveis, que são as pessoas que não ocupam ainda e não sabem que podem ocupar, né? O Brasil tem essa coisa de não entender o que é um espaço público. Eu sinto que a cultura brasileira não entende de maneira geral, não só falando de universidades agora, o que é um espaço público. Porque esses espaços nunca foram para todo mundo. Sim, claro, eles não são, é uma ilusão. São públicos, mas eles não são abertos para todo mundo. Sim. Né? Se você chegar no CCBB, sei lá, se você for uma pessoa, não pode ser o CCBB, eu estou dando um exemplo, mas de repente você pode não se sentir confortável, não tem ninguém ali dizendo para você, não entra no CCBB, mas você vai olhar como as pessoas se vestem, né? Você vai olhar como as pessoas se vestem, quem são as pessoas que frequentam, você fala assim, poxa, esse lugar não é para mim. Não precisa ter uma placa dizendo não entre. Agora, tem espaços que conseguem isso. Não sei se você é de produção cultural. Por exemplo, a Biblioteca Parque. Não sei se todo mundo conhece. A Biblioteca Parque fica ali na Presidente Vargas. Ela tem, se qualquer pessoa que entrar, pode frequentar a Biblioteca Parque. Tem um monte de morador de rua ali do entorno do centro da cidade, mas um monte, não é assim, um morador, não, são vários que frequentam todos os dias a Biblioteca Parque, porque ela tem sala de cinema, ela tem espaço. O que a Biblioteca Parque fez para que as pessoas que são moradoras de rua, elas não são só periféricas, não são moradores de rua, eles tivessem coragem, porque às vezes você precisa ter coragem para entrar nos espaços, né, porque os espaços não foram feitos para eles, de encarar aquilo e de se fazer presença, de fazer presente naquele lugar. Então, ela é muito frequentada por moradores de rua que vão lá assistir filme. E quando você fala que não tem a placa não entre, mas eu já vi isso acontecer em vários espaços. Se entra uma pessoa que tenha, né, essa construção visual do morador... que saiu da norma, né? Daquele padrãozinho. Ela é expulsa, sim. Eu já vi isso acontecer em museu, sim. Na UF também. Então, assim, não tem a placa, mas existe a expulsão desses corpos. Assim, claro que a gente está falando de uma situação específica e que não é só essa, que também existe a subjetiva, né? Dessa expulsão do corpo que ela é subjetiva. A gente está falando de uma mais óbvia. Mas, assim, expulsa sim. Eu acho que talvez a gente esteja tendo que ver isso acontecer da pior maneira. Né, de que a gente não tem como sobreviver sem o outro. Né? A gente, universidade, museus, cultura, que seja. Né? A gente não vai sobreviver encastelado nos nossos museus, nas nossas universidades. Não vai sobreviver. Né? Se as pessoas não significarem... Apenas não expulsou. Entende o que eu quero dizer? Tipo, porque essas pessoas, elas constantemente tentam, sim, entrar nos espaços. Falando agora especificamente das pessoas... eu não conheço a história. Por que isso aconteceu? Eu não sei se você conhece, mas, assim, eu acho muito sensacional. Né? E eles têm carteirinha, vocês têm uma identificação, sabe? Eles vão lá, e aí, por exemplo, tem que assistir, assim, acho que eles podem pegar um vídeo por vez, sei lá, tem umas regras, então eles assistem juntos, porque aí eles podem assistir 2 filmes.
Porque eles podem assistir um por dia, então eles se juntam, porque aí cada um pega um e eles assistem 2 filmes. Olha que coisa bacana. Olha que coisa linda de pensar, né? Como é que as pessoas elas têm modos de ser, né? E que fazem, que dão sentido para esse espaço existir. Porque para que serve uma biblioteca que as pessoas não frequentam? Para que existe um museu que as pessoas não entram? Né? Para que existe uma universidade que não está cheia de gente? Não faz sentido, né? Não faz sentido a existência desse lugar. Então, acho que talvez a gente... Claro que eu acho que o projeto não é... Esse projeto é um projeto perverso, né? Uma coisa é o que o cara planeja e outra coisa é o que está acontecendo, né? Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, se a gente for poder tirar coisas boas disso, é perceber que a gente não pode fazer serviço público, não pode estar no público sem o público. Não pode, assim. A gente não pode, assim. Isso tem que ser meio uma regra, assim, uma lei, assim. Não dá, a gente não pode expulsar o morador de rua do museu, não pode. Tem questões que são éticas, assim. Da mesma maneira que eu vou dizer assim, eu falo para as minhas alunas, você não pode expulsar aluno da sala, sinto muito. Você não pode berrar com o seu aluno e sacudir. Não pode. Eu tinha lá no abrigo uma cuidadora, uma educadora, que ela acordava as crianças da educação infantil assim, pelo braço. Ela ia levantando eles assim. Eles estavam dormindo, eles acordavam assim, sendo levantados. Eu falei assim, olha só, Alice, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode fazer isso. Não pode. Sinto muito. Isso você não pode fazer com as crianças. Você não pode acordar eles dessa maneira. Tem coisas que a gente não pode fazer. A gente não pode expulsar o morador de rua do museu. Sinto muito, a gente não pode, porque ele é público. Se ele fosse lá do, sei lá, do Itaú, sei lá, cultural, o que seja, eles vão fazer, porque é privado, eles fazem a escolha que eles quiserem. Mas a gente, nós que estamos aqui dentro da universidade pública, da escola pública, do museu público, a gente tem que atender o público. E sinto muito. Quando eu fui aluna daqui, não sei se você lembra disso, tinha um banheiro no 5º andar só para os professores e funcionários. Pô, você não lembra, mas eu lembro. A gente não podia usar, nós, alunos, não podíamos usar aquele banheiro que era o banheiro dos funcionários. Os outros banheiros eram um lixo, mas o do 5º andar era ótimo. Então, a gente criava estratégias para entrar no banheiro do 5º andar. E o pessoal ficava pau da vida, porque a gente estava entrando no banheiro. Aí, outro dia, eu estava falando com a Rejane sobre isso. Ela falou, sabe quando os outros banheiros começaram a ficar limpos? Quando parou de ter o banheiro do 5º andar para o servidor. Porque aí todo mundo usa todos os banheiros. E aí eu quero que o meu banheiro fique limpo. Hoje eu estou lendo uma história, não sei se vocês viram, isso no Anselmo Góes, um procurador reclamando que antes tinha banheiro só para ele. Né, mas que agora não tem mais, porque os servidores do Ministério Público todos usam o mesmo banheiro que era só dos procuradores. Essa cultura de servidor público tem que acabar. Sinto muito, meu bem. Sinto muito, você lindo ser procurador, parabéns, é um concurso difícil pra cacete, mas você é um servidor público, você tem como função servir o público, igual qualquer outro servidor público aqui, você não é melhor que os outros. O seu bumbum não tem alguma coisa, uma alergia que não possa sentar na mesma privada que os seus colegas e que as pessoas que frequentam o Ministério Público. Né? Tem espaços que são tão excludentes que você não tem coragem de entrar. Eu trabalhei 5 anos no Tribunal de Contas, na escola do Tribunal de Contas. O plenário é um espaço público, o plenário do Tribunal de Contas, é onde eles vão julgar as finanças, não sei o quê. As pessoas iam todas muito arrumadas, como se estivessem indo para uma festa. Quem vai entrar naquele lugar? Ninguém vai entrar, porque as pessoas ficam constrangidas. Eu ficava constrangida. Eu falei assim, será que eu estou arrumada suficientemente bem para entrar no plenário do Tribunal de Contas, que é um espaço público? Acho que é um pouco disso que você está falando. Eu acho que nós, servidores públicos, a gente tem que parar com a nossa arrogância. Né, cara? O que é isso? A gente não pode expulsar ninguém, não pode expulsar aluno, não pode sacudir, não pode expulsar ninguém. Esse lugar é público, é das pessoas. Eu acho isso. Bom, gente, nós temos que encerrar a conversa, né? Que a gente já passou da hora. Conversa boa é assim, quando a gente vê, a gente perdeu a hora. Custa um pouco animar, e quando anima, está na hora da gente ir embora, né? Então, eu quero agradecer muito, Sandra, né? Muito mesmo. Acho que foi... Eu acho que foi uma conversa super bacana. Acho que a gente sai daqui com muitas questões, né? Lembrando sempre que esse é um projeto de extensão, um projeto aberto. Né? É um projeto que tem mais de 20 anos e que a gente faz assim, um esforço para manter,
né, faz um esforço para divulgar nas redes, para convidar as pessoas. Às vezes vem mais, às vezes vem menos, né? Então, a gente também pede que vocês convidem as pessoas, que socializem a informação. 30 de setembro será o nosso próximo encontro, voltando a ser segunda-feira, né, mantendo a ideia de que é sempre segunda-feira, 30 de setembro. Então, vamos confirmar, mas possivelmente a gente vai discutir a questão da educação infantil e o projeto de escola pública, né? A nossa intenção esse semestre é discutir educação infantil, alfabetização e ensino fundamental na perspectiva da relação com a educação pública. Então, estão todas e todos convidados. É sempre importante agradecer a parceria da UniTV, né, que tem nos acompanhado já há alguns anos e que aí esse material eles editam, organizam, fica super bonito e vai para o YouTube, de forma que a gente pode recuperar, retomar os antigos, quiser levar para discussão na escola, quiser, né, também é um material de trabalho, é um material que a gente pode continuar usando, né, que eu acho que também é importante a gente pensar nisso, como é que a universidade pública precisa dialogar entre si, né, e como é que juntos a gente pode produzir coisas mais interessantes que possam expandir as nossas possibilidades. Então, muito obrigada, boa noite a todas e todos e até a próxima.